Direto da Londres neozelandista, direto de Londres renascentista, você está ouvindo Eu Quero Ver o Filme! O melhor, o maior, o mais histórico podcast sobre cinema, filmes e as pessoas históricas que os assistem historicamente. Eu sou o seu histórico apresentador, Rafael Coelho, e comigo estão os meus amigos Leonardo Wittmann. Oi, pessoal. E Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais peluda do mundo. Eu só queria fazer dois adendos agora. Rafael, acho que não é Londres renascentista, acho que é Londres vitoriana. Droga! E Alexandre, tu poderia ter falado a comunidade mais metamorfa do Brasil. Ou do mundo. Peraí. Ninguém fala nada por um segundo, eu vou falar a introdução agora de novo. Daí eu corto daqui e ponho lá no começo, daí as pessoas vão achar que eu sou perfeito. Tá, direto da Londres vitoriana! Pronto. Deu. Tá, mas aí tu não vai ter a minha correção, eu tenho que tirar a minha correção, porque eu vou estar corrigindo uma coisa que tu não falou. Não, sim, óbvio. Não, tudo isso vai ser consertado na pós, obviamente. Tá. Esse episódio agora tá perfeito. Tu tá manipulando o que aconteceu, tudo bem. Sempre, né? O trabalho de edição é o trabalho de manipular a realidade. É verdade. Essa coisa aconteceu antes da outra. Não, agora a gente inverte. Magia, cinema, cara. Cinema é isso. É verdade. E por falar em cinema e coisa e tal, o que vocês têm assistido de legal ultimamente? Bom, eu vou começar porque eu provavelmente vou falar rápido. Não, eu tenho spoilers. Talvez eu fale mais rápido que tu. Eu vi algumas coisas que se relacionam com o filme de hoje, mas então eu vou deixar pro final do episódio. Mas o que eu assisti ontem, na verdade, foi o primeiro episódio da segunda temporada de The White Lotus. Já começou a ver. Nossa. Eu comecei a ver, estreou essa semana, se não me engano, na HBO. A primeira temporada, que foi ano passado, eu assisti, eu gostei muito, assim. Pra quem não sabe, a primeira temporada se passa num hotel em algum lugar dos Estados Unidos, ou no Havaí. Não, no Havaí. E, enfim, logo no começo da temporada a gente sabe que alguém morreu. Logo no primeiro episódio, a gente só não sabe quem. E daí a série se desenvolve com ali as diferentes personagens. Tem o gerente do hotel, é meio malucão. Daí tem um casal que parece meio desconectado um com o outro. Daí tem uma família meio... que a filha é mais... enfim, tem um senso de realidade um pouco mais apurado, no sentido de ser um pouco mais... com ideias um pouco mais abertas e flexíveis. A mãe é mais conservadora. Enfim, é uma série muito bacana. Da primeira temporada, eu tô falando. Daí ontem eu vi o primeiro episódio da segunda, que também se chama White Lotus, também se passa num hotel White Lotus, mas daí na Sicília. E tem uma personagem da primeira temporada. Todas as outras personagens são novas. Legal. Esse primeiro episódio eu achei... Claro, é meio que me parece, né? Meio que uma fórmula da série. Porque eu achei esse primeiro episódio um pouco já parecido com o primeiro da primeira temporada, porque tu já sabe que alguém morre. E tem alguns personagens que parecem ser um pouco parecidos com alguns personagens da primeira temporada, assim. Então eu não sei o quanto eu gostei disso, o quanto isso foi uma intenção dos criadores, ou do criador, que é o Mike White, ou o quanto isso foi algo meio feito na pressa, assim, sabe? Eu só vi um episódio, é só o primeiro episódio que estreou, mas eu fiquei um pouco com essa sensação, mas eles já estrearam uma segunda temporada, será que não poderia ter esperado um pouquinho mais pra pensar um pouco mais? Eu tô um pouco com receio que essa segunda não seja tão boa quanto a primeira, mas que também tenha coisas meio parecidas demais com a primeira temporada, assim. Mas Sim. Veremos. Mas também, história de investigação, assim, a Agatha Christie escreveu não sei quantos livros, e a grande maioria deles começa do mesmo jeito, também, é um pequeno conto de alguém morrendo, e daí a história começa, sabe? Então... Sim, não, isso com certeza, isso tem razão. É só, tipo, algumas outras coisas, tipo, alguns personagens me parecem um pouco parecidos com personagens da primeira, assim, isso situações um pouco parecidas mesmo. Que eu fico... Mas vamos ver. Estou empolgado. E o nome do cara é Mike White? Mike White? Mike White, é Mike White. E faz uma série chamada White Lotus. Se fosse verdade. Mike Gray, seria Grey Lotus? Tem que perguntar pra ele. Mike Green Lotus? Tem que perguntar pro Mike. A primeira temporada dessa série, que eu achava que seria uma minissérie, é excelente. Ela foi mega premiada agora no último Emmy, né? Sim.
E até foi bem surpreendente que eles tenham resolvido transformar numa série, né? Porque eu acho que ela concorreu no Emmy como em categoria de minissérie. É verdade, cara. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É meio como... Não sei se foi como antologia, porque tem esse nome também, mas acho que não é. Mas eu também tenho a impressão, acho que concorreu como minissérie. E ela, na verdade, como minissérie, é uma minissérie fechada, né? Só Total. que é curioso que tem esse elemento que é o hotel, né? Que é o que é uma local. rede de hotéis, né? Uma rede de hotéis. E que, na verdade, pode ser utilizado para histórias antológicas, né? Porque a primeira temporada são vários núcleos, né? Várias famílias ali, vários conflitos. Eu acho que se eles continuarem a série, eles vão continuar nessa toada, né? Cada temporada vai ser núcleos novos, né? O elenco novo, que eu acho que nessa temporada que é o Stranger Things devia ter feito. A Jennifer Coolidge. Jennifer Coolidge é a única que restou da primeira temporada, né? E também, eu não sei o nome do ator, mas o cara que ela conhece no final da primeira temporada também tá nessa segunda temporada. Então, eles dois. Mas é isso. Não, bem massa. Fica a recomendação aí, assistam The White Lotus, tá na HBO Max, né? E aí, cara... É isso. Acabou lá, eu já ia engatar, desculpa, eu não sabia se tu tinha mais alguma coisa pra falar. Não, é isso. Tá, não, eu não vi tanta coisa nessa última semana, mas eu comecei a ver uma série que tá todo mundo falando muito bem e me pareceu muito promissora, assim. Só que tem que dedicar uma atenção, tem que estar num estado anímico muito bom para assistir, muito preparado, porque é uma série assim frenética, assim, de uma edição absurdamente rápida e uma quantidade de informação extrema, assim, e como proposta, né? Que se chama O Urso. Dizem que é uma das melhores séries do ano. Eu vi só 2 episódios ainda, tô começando, né? Mas, cara, achei que parece bem interessante. É uma história sobre um chefe de cozinha que trabalhava num restaurante super renomado, e o irmão dele, depois que o irmão dele falece, ele vai trabalhar no restaurante que era do irmão, que era um restaurante de família, da família deles, que é um restaurante pequeno, basicamente focado em sanduíches. E ele vai tentar ali salvar esse restaurante e mostra a rotina ali, pelo menos esses 2 primeiros episódios mostram a tensão da rotina de um pequeno restaurante. Sei lá, a pressão é um troço que assim, a edição e a quantidade de informações, ela faz transbordar, assim, o espectador sente muito o calor também, o suor, todos os elementos que esse imediatismo, essa busca pelo melhor resultado no menor tempo possível, e, tipo, os pedidos chegando e toda a cozinha tendo que ser coordenada. Cara, um ponto de foco de tensão, assim, que tu não vê tanto no audiovisual. Tipo, a dinâmica de uma cozinha, a não ser em realities de cozinha que tem, né? Top Chef, Master Chef, essas coisas. Mas aqui não, aqui é uma ficção mesmo. E, pô, tô achando bem interessante. Pretendo continuar a ver, uma série que tá no Star Plus. Recomendo. Eu já ouvi falar muito bem dessa série. Eu, por um tempo, tava prestes a ver, daí eu acabei não vendo ainda. Eu acho que vale a pena. Star Plus. Vou dar uma olhada. Tu falou agora, me lembrou tem um filme com Bradley Cooper e a Sienna Miller, que o Bradley Cooper é um chefe de cozinha, que é um filme bem bacana, até só não me lembro o nome, acho que não sei se é Em Chamas, Em Fogo, alguma coisa assim, não me lembro o título agora. É com Bradley Cooper, acho que de 2015, 2014. Massa. Não conheço. Mas essa aí vale a pena, cara. E outra coisa que eu... não foi tão recentemente, mas acho que a gente não comentou no último episódio, foi o final de Casa do Dragão, né? Chomp. Da Casa do Dragão. Chomp. O Alexandre sabe do que eu tô falando. Sim. Mas não dá pra falar, pô, o maior spoiler que tem. Chomp é uma onomatopeia de alguém comendo alguma coisa, dando uma mordida em uma coisa. Tu já tá avançando, tu tá dando spoiler sem ter visto. Não, isso eu sei. Eu tô quieto, eu não sei do que tu tá falando. É só meu conhecimento aflorando. Cara, o último episódio a gente não tinha comentado aqui
no podcast, né? Só dar um apanhado aí. Eu achei que é um episódio com altos e baixos, assim, tem problemas em pontos específicos dele, né? Principalmente mais pro final, assim, tem umas coisinhas que me incomodam, mas eu não posso entrar muito em detalhes, porque... Mas dá pra sentir os ares da última temporada de Game of Thrones, assim, e eu fiquei um pouco desconfortável já. Pois é, cara. Eu tô muito gato escaldado com essa série agora. É que esse último episódio, ao mesmo tempo que ele tem esses altos e baixos, ele prepara pra uma temporada que promete ser diferente dessa primeira. Promete mais ação, né? Mais coisas acontecendo, mais enfrentamentos, né? Como é que fala de uma série dessa sem dar spoiler? Pô, é difícil. Mas eu acho que o saldo geral dessa primeira temporada é positivo, né, cara? Acho que ela foi crescendo, né? Ela foi crescendo. Lembrou em muitos momentos a fase boa de Game of Thrones, né? Ali, sei lá, 5, 6 primeiras temporadas de Game of Thrones. E eu não sei, eu consegui, eu fiquei meio ressabiado quando mudou o elenco, mas eu achei que o elenco novo, foi tão bom ou melhor. Talvez até melhor. Eu teria feito o contrário, teria minimizado o tempo com o elenco mirim e investido no elenco da segunda metade, que eu achei bem melhor, inclusive. Pois é, eu achei a Emma, como é que é o nome? Emma, eu não sei o nome da atriz que faz a Rhaenyra. Agora me fugiu, mas eu achei ela muito... a primeira eu já tinha gostado. Emma Darcy, né? Emma Darcy, isso aí. A primeira eu já tinha gostado, e essa aí eu achei... uma outra versão da personagem, mas achei ela muito bem também. A Olivia Cook, muito bem também. Né? Não sei, eu gostei no saldo, achei o saldo positivo e... Tô com boas expectativas para a segunda temporada, que vai sair só em 2024, pelo que foi informado já, né? Eles vão lançar só em 2024. Eu acho um saco isso, mas tudo bem. Mas é que aquilo precisa de tempo, é muito CG, é muita coisa. A produção é muito complexa. Aliás, é bom que eles tomem bastante tempo para refletir no roteiro, desenvolver bem a história. Então, vamos esperar só que seja bom. Um parênteses retroativo, o filme com o Bradley Cooper que eu falei em inglês se chama Burnt. Queimado. Burnt. Queimado. Não sei como é Tradução que é. livre. E é isso, Alexandre? Sim, essa semana foi isso aí. Eu também não vi muita coisa. Pegando Fogo. Desculpa interromper de novo. Pegando Fogo é o filme com Bradley Cooper de cozinha. Pegando Fogo. Tá bom. Pegando Fogo, muito obrigado. De nada. Eu também estou pegando fogo e não vi muita coisa essa semana, então, assim, eu sigo vendo Andor e, cara, essa é a melhor, pra mim, é uma das minhas séries favoritas do ano até agora. Acho que tá passando Sandman nas minhas favoritas, é a melhor coisa de Star Wars em décadas. O Diego Luna dá show. É uma série, assim, que ela é mais lenta, mais pensada, mais refletida e... Cara, funciona demais, o elenco é fantástico, os roteiros são muito interessantes, o mundo que eles criam é muito legal. Eu não tenho muito o que falar por enquanto ainda, tem mais temporada acontecendo, é uma temporada mais longa também que outras séries da Disney Plus em geral. Mas eu tô adorando, assim, recomendo. Se tu já algum dia gostou de Star Wars e abandonou o barco, ou tá com dúvidas, assim, ultimamente as coisas me decepcionaram, assiste Andor, que é interessante, é diferente, é bacana, tem uma vibe própria, mas funciona muito, assim. É realmente genial. E esse último fim de semana eu finalmente terminei, assisti todos os 98 episódios de Kamen Rider de 1971. Nossa, 98? 98 episódios. Ao longo de várias semanas, né? O que eu fazia, são 98 episódios. Eu via 3 da manhã, que são episódios de 20 minutos também, vale dizer, que são curtinhos. E via 3 da noite. Daí, assim, às vezes, quando podia, escondia um episódio aqui, outro ali, via de tarde, coisa e tal. E só tem 20 minutos? Só 20 minutos. 10 minutos, intervalo 10 minutos. É uma beleza, é bem fácil de ver. E daí tem um monstro todo o episódio e tal. Mas, cara, assim... por que eu tô falando disso? Porque, cara... eu comecei a pesquisar filmes e séries
tokusatsu, como se chama, que é um gênero no Japão que eu achava que significava heróis como Jaspion, Giban, etc, mas não. Tokusatsu só que significa programa de TV com efeitos especiais. E então Godzilla, Changeman, tudo cai dentro de Tokusatsu. E o Kamen Rider é uma das séries mais importantes nisso. E essa de 71 é meio que assim, precursora em muitas coisas. Aliás, nessa pesquisa eu descobri que também um dos personagens mais importantes pro Tokusatsu no Japão é o Homem-Aranha. Tem uma série Tokusatsu japonesa, licenciada oficial, do Homem-Aranha. Tem. E é a primeira a introduzir gigante. robô gigante, exato. Foi a primeira a fazer isso, sério. Jaspion só tem o Darlion por causa do Homem-Aranha. Que legal. E assim, Kamen Rider é de 71, é tipo, quando tava nascendo mesmo a coisa. E ele introduz muitos dos clichês que a gente conhece depois. Só que, tipo, tu vê aquilo sendo feito pela primeira vez, assim, é muito legal. E daí tu pensa, tá, 98 episódios, isso deve ficar muito repetitivo. E, cara, pra época, eles fazem muito bem o trabalho de alternar... Como é que eu vou dizer? Mudar o status quo da coisa. Tipo, muda vilão. O vilão principal é pego, de repente. A história avança um pouco. De tempo em tempo eles fazem isso. Eles fazem um refresh, né? É sempre a mesma coisa. Não parece estar congelado no tempo, sabe? E, eventualmente, o ator principal, que faz o Takeshi Hongo, o primeiro Kamen Rider, sofre um acidente e ele precisa se afastar da série. Daí eles introduzem um segundo Kamen Rider, que o Hayato Ichimonji, que fica como protagonista por uma boa parte da série. E depois, eventualmente, os dois atuam juntos e tal. Então, assim, a série varia um monte. Nos 98 episódios, começa de um jeito e termina de outro. E, cara, eu me diverti o tempo inteiro, assim. Talvez até os episódios mais fracos sempre tem algum monstro engraçado, alguma cena bizarra. Tipo, tu olha aquele negócio da década de 70 com baixíssimo orçamento, os caras brigando na beira de penhasco de verdade, assim. E eu ficava, caralho, alguém vai cair dessa porcaria. Mas, assim, é fantástico. Se tu gosta do gênero de heróis japoneses, se viu Kamen Rider Black quando era criança e tal, procura o original que, cara, é uma viagem e é bem, bem divertido. Eu ia perguntar, cara, se tu sabe se esse Kamen Rider original passou aqui no Brasil. Não. Acho que não, né? Porque o que eu lembro, acho que a gente é dessa época do Tokusatsu da TV Manchete, né? Passava na TV Manchete, a maioria deles passava lá. E eu acho que os que passaram, que eu lembro, foi o Black Kamen Rider e o Kamen Rider Black RX. Sim. Não sei se teve mais algum outro, mas esses... Dos Kamen Riders, acho que foram só esses. Eles não são a mesma coisa, o Black e o Black RX? Não. Eu acho que não. Quer dizer, assim, uma coisa que a gente precisa internalizar, tá? No Japão existem algumas franquias de séries. Kamen Rider é uma, Metal Man é outra, Ultra é outra e Super Sentai é outra. O que é cada uma? Kamen Rider é Kamen Riders. Todos os Kamen Riders são séries que anualmente eles mudavam o título e o protagonista e a história geral, é toda uma história nova dentro de uma mesma franquia, assim. Imagina, é como se no quadrinho do Homem de Ferro todo ano tivesse um reboot e fosse outro Homem de Ferro, outra história. Os Ultras são os Ultramans, que tem também um monte de séries diferentes que compõem Ultraman. Super Sentai são os Goranger, que depois viram Changeman e agora são Dawn Brothers. Power Rangers é outra coisa porque é americano, né? Sim, mas é uma, digamos, Isso. Um genérico do Super Sentai. Tipo, exato. Changeman, Flashman. Tinha Changeman, tinha Googleman, isso. Tudo isso faz parte da mesma franquia, tá ligado? O Changeman, Flashman, Bioman, é tudo mesma franquia. E Metal Man, que é o Garivan, depois o Jaspion, depois uma série de outros também. Giban.
Não, o Giban não se encaixa. Aí tem uns... Não, daí tem uns Poxa. fora. Tem O Jiraiya também Jiraiya. é isolado, Jiraiya. O Tá, Cybercops também talvez seja isolado. Porque, o Cybercops é totalmente isolado. Eu gostava muito de Cybercops. Sim, depois eu teve adorava Cybercops. Depois teve o Inspector também, que veio um pouquinho O depois. Inspector eu gostava muito O também. Inspector faz parte dos Metal Men, se não me engano. Uhum. Então é muito Não é interessante esse mundo. Eu recomendo também olharem a Wikipédia. Vai no Fandom Wikia Tokusatsu. Tem um monte de coisa lá. Eu comecei a pesquisar todos os Sentais também, que eu não conhecia direito. E assim, volta para a década de 70. E tem muita coisa interessante. Bah, é um mundo à parte, assim mesmo. Realmente eu tenho vontade de me perder e ver as coisas que os jovens japoneses viam na década de 60, 70. Mas é que assim, também tem que... Tudo isso na internet, né? Porque pouquíssimo disso foi localizado aqui. No Brasil, a gente recebeu um apanhado geral que representa bem até todas as franquias. A gente conhece um pouco de cada uma. Mas assim, lá tem 20 Kamen Riders, quer dizer. E aqui a gente recebeu 2. Sim. Então, tipo... né? Sim. É um monte de coisa. E é isso, basicamente, que eu tenho visto. Eu também tô assistindo o Kamen Rider Gits, que é a série atual agora que tá rolando. São vários Kamen Riders participando de um torneio do como é que é mesmo? Do Desejo, Desire Tournament, no qual o mundo acaba no final do torneio e o Kamen Rider que ganha decide como é que vai ser o próximo mundo. É bem divertido, bem legal. E é isso que eu vi. Só pra indicar pro pessoal, quem tem o Prime Video, né? O Amazon Prime Video, tem vários tokusatsu que estão disponíveis lá. Sim. Se quiser dar uma olhada. E assistam o Kamen Rider Black Sun, que estreou há pouco também. E é outra vibe, outra coisa, não tem quase nada a ver com tudo isso que eu falei agora, apesar de ser do Kamen Rider também, é bem legal. E chegamos ao fim desse bloco, eu acho. Alguém tem mais algo a declarar, a acrescentar? Lembrou de algo? Não tenho nada a declarar. Nada a declarar? Então nós vamos fazer uma pausa rápida para eu me proteger de mais mosquitos, que tô sendo devorado vivo aqui enquanto eu gravo. E voltaremos para discutir o filme The Wolfman. Au! E estamos de volta com esse episódio de Eu Quero Ver o Filme. Hoje estamos reunidos aqui para discutir o filme O Lobisomem, de 2010. Tá certo? 2010? Eu tô 2010, super seguro parabéns, com isso. Tu acertou a data, Rafael, parabéns. Muito obrigado. Eu sou péssimo com números, então fiquem sabendo. Bom, o pessoal já sabe. O Alexandre também é péssimo com números. Não, o Alexandre é excelente com números. Ele é o melhor com números. Sim, 30 como é que é? 60 dividido por 30, 2 30 vezes 2 é 6. Ah, tá, isso. 30 vezes 2 é 6, tá. Ok. O Lobisomem, dirigido pelo diretor Joe Johnston, que também dirigiu clássicos como Querida Encolhi as Crianças, Rocketeer. Rocketeer é sensacional. É, maravilhoso. E Jurassic Park 3. Não só isso, Jumanji. Sim, tem Jumanji um monte de coisa. E também o filme do Capitão América, né? De 2011. O primeiro Jumanji? Primeiro Sim, Jumanji. original. O que ano é esse? Lawrence Talbot é um ator shakespeariano que volta para a casa de seu pai, John Talbot, para investigar a morte de seu irmão. No processo, ele é lobismado, mata um grupo de caçadores e é preso pelo agente Smith. Assim, ele vai parar em um hospital psiquiátrico, da onde foge, causando caos em Londres. Ele confronta o próprio pai no melhor embate do Halloween e, ao atacar sua ex-cunhada, futura possível namorada Gwen, ela atira nele, que agradece e morre. E é isso, senhores. O que vocês acharam de O Lobisomem? A tua sinopse foi bem boa, cara, sinceramente. Muito bom. Uma sinopse que tu percebe que tu acabou de ver o filme e faz a sinopse porque ainda tá fresca na tua cabeça. Boa sinopse. Ao contrário das outras, que parece que eu vi o filme há 10 anos. Agora você não precisa mais ver o filme. Já tem tudo resumido. Acontece algumas outras coisas do meio do caminho, né? Algumas. Eu vou me dar liberdade de começar, porque foi eu que escolhi o filme. Claro, vai fundo. Eu nunca tinha visto o filme, mas eu sempre tive curiosidade para assistir. E, enfim, fazendo um comentário mais inicial e mais geral também, eu assisti, eu me diverti, o filme me pegou, assim, porque eu tenho um fraco
Bom, quando vocês fizeram o episódio do Spencer, que eu não participei, mas vocês falaram no começo do episódio do Spencer que a monarquia inglesa não é uma coisa que atrai muito vocês, né? Também não é uma coisa que me atrai muito, mas eu vou dizer que histórias que se passam na era vitoriana e que tenham névoa e noite e monstros é uma coisa que eu gosto bastante. E esse filme, apesar de ter alguns problemas, alguns buracos de roteiro, alguns buracos de história... Alguns buracos de ritmo também, porque, meu Deus do céu. Pode ser também. Eu me diverti, assim. Eu me rendi pro filme. Me rendi ao que ele queria me oferecer. E eu gostei. Mas, Alexandre, qual a tua impressão? Tu que é o mais velho fã de O Lobisomem nesse podcast, tu foi ver no cinema, comprou o boneco, Então, comprou o pote de pipoca. Então, cara, assim, eu vou te dizer, eu tive uma experiência meio que um pouco diferente da do Leonardo. Eu mal lembrava de ter visto esse filme no cinema. Quem me lembrou disso foi a Bi. A Porque Bibi ela que ficou já participou de traumatizada. alguns... mais ou menos. O pessoal que tá pegando agora, a Bibi já participou de alguns episódios aqui do podcast, então já é conhecida. Ela me falou, a gente viu... Com as palavras dela, tá? A gente viu esse filme no cinema, é ruim. E daí eu pensei, é verdade, a gente viu no cinema. E cara, daí eu revi e eu meio que entendi por que eu não lembrava de quase nada do filme. Porque, assim, pra mim, ele foi um filme que não me pegou tanto, assim, de não me fazer como espectador ficar envolvido. Eu me senti meio que um espectador passivo no filme, sabe? De não estar participando ativamente na decodificação da história e tal. Eu acho que, ele é um filme que em muitos momentos é divertido. Sim, eu não tiro esse mérito do filme. Eu acho que em muitos momentos ele é divertido. Mas pra mim ele fica um pouco... Eu senti que ele ficou um pouco num limbo. Porque, assim, eu acho... Eu não sou um grande conhecedor de filmes trash, tá? Mas eu saí do filme com a sensação de que talvez, se esse filme se assumisse como um filme mais trash, ele seria melhor. Eu concordo plenamente. Ele tem referência a filmes mais bezão de monstro, né? Exato. Aos filmes da Hammer Films também, que o próprio Benício Del Toro fala isso. Esse filme é pra ser um remake do Lobisomem original lá, da década de 30, eu acho. 1941. Aliás, eu assisti esse filme essa semana. Tu assistiu? Por causa do Wolfman de 2010. Sim. E aí? Cara, o de 1941... Fala. Não, Alexandre. Talvez do Alexandre, mas é que o que tu tem que falar é muito interessante, então segue. Era isso, era só pra introduzir, pode seguir. Eu assisti o The Wolfman original de 1941 com o Lon Chaney Jr. como o lobisomem. E, cara, assim, é um filme muito, 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 muito ingênuo, assim. Sim. Eu até acho que, tipo, até pra época, assim? Até pra época eu achei muito ingênuo. Bom. Até pra época, assim. E tem umas... Sim, é muito um roteiro meio que as coisas acontecem, tipo, por acontecer, assim, sabe? Não tem acho uma... Em alguns momentos eu não senti uma coesão tão grande, assim. Eu senti também um pouco... Porque, assim, tem cenas ali no Lobisomem de 1941 que são muito explicativas. Principalmente no começo, assim, do Lon Chaney Jr. voltando pra casa. Daí, sei lá, ele tá não numa carruagem, mas numa carroça sendo levado pra casa por um cara, daí o cara fala, ali está a sua casa. Daí ele chega, daí encontra o pai dele, pai, você estava fora há muito tempo, mas agora estou de volta, é muito bom estar de volta depois de tanto tempo. Mas é que cara, mesmo pra época, pareceu um filme meio... muito explicadão, assim, sabe? Em alguns momentos, mas assim, eu acho que esse é uma das questões, um dos problemas que eu identifico nesse filme também. E talvez até seja uma referência, essa questão de fazer uma narrativa mais explicada, então talvez até seja uma referência ao próprio filme dos anos 40. Porque eu sei que o Benício Del Toro, ele tinha visto e ele era muito fã desse filme, antes de fazer o Lobisomem, né? O de 2010. Sim. Mas eu acho que tem várias cenas que são bem explicativas nos 2010 até o final. O final do filme. Mas antes de entrar nisso, eu vou falar a minha opinião do filme. Que também nunca tinha visto. A gente não quer ouvir a tua opinião. Bom, então tá. Vamos seguir a vida, então.
Não, eu nunca tinha visto o filme também. E assistindo, assim, eu vou contar a minha experiência. Eu sentei pra ver ali, beleza, com uma bebida do meu lado, tava bem confortável, meu cachorro no meu colo, roncando, como sempre. E o filme começou a acontecer, e eu ali, na vibe, ok, uma coisa meio gótica, terror, criando um climão e tal, muita névoa e tal, gostando muito da arte. Me chamou a atenção, assim, cinematografia muito bonita também, em momentos. Alguns detalhes de CG do cenário meio que destoam, assim, mas muito pouco. Oscar de melhor maquiagem esse filme ganhou. Ah, é? Super surpreendente. E daí a gente chega até aquela cena do ataque do lobisomem no acampamento. Que aí eu me dei conta que isso, na verdade, era um filme de ação da década de 2000 do meio dos anos 2000 ali. Que, tipo, nada tem peso suficiente, a violência é totalmente cartoon e CG, assim, demais. E isso me tirou, assim, cara, eu tava numa vibe e o filme foi pra outra, sabe? E daí isso meio que se repete, assim, toda vez que o filme tem que entregar, é uma cena de ação bem hollywoodiana, assim, isso me chateou um pouco. O que mais me chama atenção é o elenco, né, cara? Que o filme tem um elenco de outro planeta. A gente tem o Benício Del Toro, a gente tem o Anthony Hopkins, a gente tem o Hugo Weaving, a gente tem a Emily Blunt. Todo mundo ator de primeira e dos bons. E a gente tem... Porque assim, tem uma questão, Tem né? o Asa Butterfield fazendo uma ponta. Asa Butterfield, que eu só vi depois nos créditos, cara, mas tem uma outra questão. É que também, pelo que eu sei, tem duas versões desse filme, né? Tem a versão que foi lançada no cinema e tem a versão estendida. Eu descobri que eu vi a versão estendida. Na versão que eu vi, tem uma cena que aparece o Max von Sydow, que é o cara que entrega a bengala pro Benício Del Toro. Essa foi a versão que eu vi também. Sim. No metrô, a versão que tu viu, no trem ali. No trem. Eu acho que sim. É uma cena bem no começo, é bem marcante. Quando ele tá vindo pra casa, ele conversa com um senhor no vagão do trem. No trem. Que oferece uma bengala pra ele, que é importante lá mais pro final do filme. E ele diz, não, eu não posso aceitar. Daí a certa altura o senhor sai e a bengala fica pra trás e ele pega. Você fica implícito que ele pega, né? Eu lembro da bengala, mas eu não sei se eu lembro. Eu não tô lembrando do Max von Sydow. Acho que tu não viu essa versão, Alexandre. Te pegando. Talvez não. Não, é um carinha de barba branca sentado na frente. Que eu achei que fosse o John Hurt quando ele apareceu. E meio que oferece a bengala pro Benício Del Toro. Mas se tu não viu, se não tá na versão dessa cena. Se não tá na versão que tu viu, então tu viu a versão que foi pro cinema. Tá, então uma outra pergunta. Na versão que eu vi, a personagem da Emily Blunt, ela entra em contato com o Benício Del Toro porque ela vai até ele. Sim. Ela vai até o teatro onde ele trabalha. Isso eu percebi numa descrição que eu li depois, que tem uma versão que ela é por carta, né? Sim. A versão que eu vi também, ela vai até o teatro e conversa com ele lá no backstage. Putz. Mas agora é fascinante isso, Alexandre viu outro filme, basicamente. Eu acho que eu vi outro filme, cara. Mas na versão que tu viu, a Emily Blunt se apresenta pra ele no teatro ou ele recebe uma carta? Pera aí. O Alexandre não gostou nem um pouco do filme, ele não prestou atenção. Não, cara, agora eu não tô lembrando. Te pegamos, Alexandre. Tu copiou o texto do teu coleguinha. Eu tô muito intrigado com isso. A versão que eu vi, cara, ela tem mais ou menos 1h40, 1h30. A nossa tem mais de 2 horas. Tem 2 horas, E vocês estão falando de cenas que eu não tô lembrando, cara. Então não tá. Então não tu tem. viu outra versão, o que é fascinante. Eu pensei que talvez isso pudesse acontecer. Que loucura. Tipo, no começo do filme, como é que o Benício Del Toro volta pra casa? Por que ele volta pra casa? Ele só aparece voltando? Ele recebe uma carta ou o quê? Mano, ele logo aparece... é muito rápido. Na versão que eu vi, ele logo aparece na porta do... voltando pra casa, logo aparece na porta encontrando o Anthony Hopkins, dizendo oi, pai, e tipo... Tá, então tu não viu tu viu a versão do cinema, a gente viu a versão estendida. Essa versão que tu viu, então, o começo é praticamente igual com o do Wolfman de 41, que o cara também já começa o filme chegando em casa. É quase 10 minutos dela falando com ele, e ele ainda faz um charminho. Ela diz, tu tem que voltar, teu irmão tá desaparecido e tal, e ele, não, mas eu tenho não sei quantas peças marcadas. Bebe vinho. Sim, e também nessa cena no teatro, né, na versão estendida, dá pra ver que é muito breve a gente vendo ele atuando no palco, mas a gente vê que ele
talvez não seja tão bom assim, ou talvez não seja muito afim de atuar, né? Porque ele tá todo no jeito meio canastrão, assim, de propósito. Eu acho que ele é um cara muito convencido. Acho que é isso que essas primeiras cenas estão tentando passar. Pelo menos passaram pra mim, e eu acho que o Benício Del Toro tem um ar meio canastrão ao longo desse filme, de uma maneira que pra mim funcionou, assim, me cativou. Exceto... Me estranhou, cara, esse tipo de atuação. Eu ia dizer que as atuações do filme me estranharam um pouquinho, assim. As atuações no geral, tu diria? No geral. Mas eu não sei se é por causa das atuações ou por causa dos diálogos, assim. Que eu não achei os diálogos são um pouco na trave, mas eu dou desconto porque eu achei, os diálogos eles estão tentando fazer uma coisa num estilo mais retrô, assim. Por exemplo, pelo menos na minha cabeça foi isso, assim. E tanto que a cinematografia do filme também tenta remeter isso. A coisa que me tira um pouco é o tratamento de imagem que eles fazem, que é super digital, que eu tô meio enjoado, assim, hoje em dia, e nesse filme, se fosse mais naturalista um pouco, acho que funcionaria melhor. Essa mistura do digital, não só no tratamento de imagem, o que me pegou um pouco também é que tem muito CGI tosco, cara, sendo bem direto, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz que a maquiagem do lobisomem é maquiagem mesmo. Exato. E tipo, as partes que não são CGI, eu acho que funcionam muito melhor, como é de costume, né, nesses filmes que são, sei lá, dessa época, assim. Esse filme é de 2000, na verdade ele foi filmado em 2008, né? Ele foi finalizado em 2008 e foi lançado em 2010, então ele ainda é um pouquinho mais para trás. E esse CGI, o CGI fica datado muito fácil, né? Dos começo dos anos 2000, anos 2000, hoje a gente olha e já estranha bastante. A maquiagem, na real, quem faz é o Rick Baker, né? Que é meio que uma lenda de Hollywood de maquiagem de monstro, assim. E a maquiagem eu achei impecável quando... Sim. Achei muito legal, inclusive. Tem clima... Tem a vibe certa de meio tosco e criatura, sabe? E teve momentos que eu achei uma maquiagem tão boa que eu pensei que fosse CG. Que fosse um CG muito bem feito, mas era maquiagem. O que eles fazem mais CG nesse filme são as transições, né? Quando eles se transformam e tal. Que daí, beleza, eu desculpo mais. Mas, ao mesmo tempo, podia ter um pouquinho mais de borracha ali pra nos trazer um pouco mais... Podia. Tem alguns cenários, tipo, o cenário ali na cachoeira, quando tá ela e quando tá a Emily Blunt e o instrutor conversando também, é fundo verde e tal. E daí às vezes dá um pouco... Tipo assim, se fosse um pouco mais naturalista, seria melhor. E outra coisa, assim, daí eu vou só pra fechar esse capítulo de a gente falando mal da coisa do datado, né? É que pra mim, vendo hoje numa TV 4K, a versão melhor disponível que eu achei é Blu-ray desse filme. E o Blu-ray é, tipo, todos os defeitos de correção, de CG, de composite, tudo salta no 4K, assim. Então não fez nenhum favor pro filme pra mim. Então, mas tipo o quê? Tipo, tu vê numa definição maior, tu vê, por exemplo, em cenas escuras, eles às vezes... É normal em tratamento tu fazer tipo uma auréola mais clara no rosto do ator, pra te ter leitura do rosto do ator ali mesmo, uma cena escura, beleza. Normalmente isso se esconde, tu não percebe o gradiente e tal. Tipo, tu não percebe a gradação, onde tá a máscara. Mas quando tu põe numa definição que o filme não foi bolado pra ser visto, tudo isso se torna super aparente, sabe? Então, tipo, às vezes tu vê assim que a cara da Emily Blunt tá toda amarela, e é um amarelo super digital, não é nenhuma luz que tá na cara dela, mas o olho tá azulado. E isso numa TV com uma definição maior também fica mais... Mas tipo assim, não é culpa do filme necessariamente, mas vendo hoje é um pouco difícil, assim. Só pra confirmar, todo esse preâmbulo do primeiro ato que vocês falaram antes dele chegar, pra mim, na minha versão, realmente não existe, assim, tipo... ele já chega em seguida, tem uma cena dele se deslocando com a carta na mão, e tipo, logo ele chega e encontra o Anthony Hopkins ali. Mas a casa é genial, e toda a chegada ali dele vindo com a estátua em primeiro plano, e daí tem um travelingzinho assim, andando, é muito bonito. Filme esteticamente, assim, esse começo principalmente me envolveu muito. Eu vou um pouco na tua linha, Rafael. Assim, acho que o filme... Agora que tu falou isso, que o filme tava te envolvendo bastante, daí quando começou lá o ataque no acampamento, que te tirou um pouco. Eu acho que eu continuei ainda no filme depois dessa parte, mas eu vou dizer que em determinado momento, assim... Eu acho que a partir do momento em que ele é levado pra Londres, o filme me perdeu um pouquinho
um pouquinho, assim, daí tá, quando ele tá ali em Londres, tipo, correndo por Londres, atacando policiais, eu achei legal. A cena como uma cena de ação é bacana. Eu me pergunto se deveria ser uma cena de ação, sabe? Acho que podia ser uma coisa mais tensa. Mas a própria questão dele ir até Londres e o filme ficar um bom tempo lá, eu não sei o quanto funcionava, o quanto precisava. Também é Tem verdade. um pouco umas coisas que eu li que é um pouco uma homenagem, tipo, um lobisomem americano em Londres, porque o personagem do Del Toro, apesar de ser inglês, se criou nos Estados Unidos. Então tem um pouco essa brincadeira, assim, mas eu fico... Eu acho que seria mais interessante se o filme tivesse concentrado só ali em Blackmoor, sabe? Sim. Na residência do Anthony Hopkins, no vilarejo. Eu acho porque também me remete a um livro que eu gosto muito, que é um livro clássico, que é O Cão dos Baskervilles, do Arthur Conan Doyle, uma história do Sherlock Holmes. Que acho um dos livros mais, assim, aterrorizantes, eu diria, que eu li. Um dos livros que mais manteve uma atmosfera pra mim de suspense, com essa coisa de névoa e noite. E eu acho que esse filme, se ele fosse na mesma linha, ele ganharia muito, assim, sabe? Se fosse concentrado mais num espaço pequeno, assim, sabe? Num contexto mais pouco contido, menor. Um pouco, acho também. Até porque eu acho que tem algumas questões, assim, que, sei lá, meio que já entrando nelas, assim, quando ele vai pra Londres, ele daí vai pro antiquário que a personagem da Emily Blunt tem. Mas que eu me lembro, isso não é mencionado em nenhum momento antes do filme, assim, a gente só descobre, ela tem em Londres, então parece... Mas como é que ele sabia? Ele sabia o endereço, quando é que isso foi revelado pra ele? E, tipo... Isso é uma coisa no roteiro que me incomoda um pouco, mas também me incomoda um pouco mais antes, assim. Tem uma parte no começo do filme, ou mais pro começo, que a Emily Blunt tá morando com Anthony Hopkins, depois que o marido dela morreu, né? Depois que o irmão do Benício Del Toro morreu. Mas ela decide ir embora. Não, e daí... é verdade. Ela vai embora. E daí, quando o Benício tá machucado, ela volta. Isso. E daí ali pra mim ficou um pouco confuso, assim. Tipo, tá, mas por que ela voltou exatamente? Assim, ficou um pouco... Eu primeiro pensei que era uma coisa da cabeça dele. Que ele, eu tô me recuperando. E ele começou a ter visões dela. Mas não, ela tava lá de verdade. Daí eu fiquei um pouco... Pois isso foi uma coisa que me tirou um pouco do filme, porque, como eu falei no começo, assim, pra mim é um filme que ele fica um pouco no limbo, porque assim, e isso atrapalha um pouco a narrativa, porque parece que ele não foca em fazer nenhuma coisa nem outra, assim. O Rafael falou da questão das cenas de ação, e pra mim me parece que às vezes esse filme quer ser um filme de terror, entre aspas, sério. Às vezes ele é um filme trash, assim, tipo, até cômico, em alguns momentos, assim, de terror cômico. E daí parece que ele perde um pouco nessa construção das relações e das personagens, assim, que é uma coisa... Eu gosto muito de construção de personagem, eu acho que ali falta um pouco a gente entender as relações dele com a Emily Blunt, as motivações. Não sei, eu acho que o filme me perdeu um pouquinho nisso aí também. E eu acho que ele... falta um pouco de foco, às vezes, sabe? Né? Não o foco da câmera, o foco narrativo mesmo. Não sei. Mas me pareceu isso. Eu também vou ter que observar que o Leonardo falou que eles quiseram fazer um negócio com homenagem ao Lobisomem Americano em Londres. Que não vou discutir em grande filme, beleza. Mas, cara, tu tá fazendo a porcaria do lobisomem, tá ligado? Tu é o original, tu não é a cópia, tu não tem que fazer homenagem pra ninguém. As outras estão fazendo homenagem pra ti, mesmo que seja o remake, sabe? Então, tipo, acho que tem um certo respeito com a obra que os caras meio que... Aliás, uma curiosidade, parece que os 2 filmes de lobisomem que venceram o Oscar de maquiagem foram esses 2 filmes. O Lobisomem Americano em Londres e o Lobisomem de... Peraí, o Crepúsculo não ganhou? Acho que não, mas sobre isso... porque o filme, ele tem... acho que no começo ali, né, quando aparece o título, aparece The Wolfman, e daí meio que escorre um sangue de uma lápide. Uma coisa assim, eu acho. Isso, tipo, naquele momento já percebe, o propósito do filme é, tipo, filme de terror dos anos 40, 50. Ali fica muito claro isso, sabe? Mas aí parece que em alguns momentos ele vai pra um outro lado, assim, sabe? Ele tenta ser meio modernucho demais, às vezes. Sabe o que acontece? Tipo assim, eu não sei se isso tem a ver, mas assim, o que eu li, eu assisti uma entrevista com o Rick Baker, né, que fez a maquiagem desse filme. E ele disse que na época, antes desse filme começar a ser filmado,
ele tava ali trabalhando em algum outro filme no estúdio, no lote da Universal, e alguém falou pra ele, vão fazer um remake do Lobisomem. Uhum. E ele falou, sério, eu tenho preciso que estar fazer. nisso. Sim. Porque ele adorava, ele sempre adorou filme de terror, lobisomem e tal. E daí ele conseguiu, enfim, convencer um dos produtores a estar no filme, né, fazer a maquiagem do filme. E ele disse que desde o começo a proposta era que muito do filme fosse feito, tipo, os efeitos especiais fossem efeitos práticos, né, maquiagem, tudo isso. Mas que depois teve uma certa interferência para fazer CG. E teve momentos em que, acho que eles rodaram cenas que iam ser com CG, que nem chamaram ele, o pessoal da maquiagem, pra estar no set. Teve isso. Isso é imperdoável, cara. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele disse assim, o Benício Del Toro, tipo, ele adora monstros, o Benício Del Toro. Então o Benício Del Toro meio que foi um cara que desde o começo, desde que esse projeto entrou em desenvolvimento, anos antes, ele estava envolvido no projeto, quando o projeto teve um diretor, daí perdeu, enfim. Eu me lembro que esse filme foi falado por bastante tempo antes dele ser realmente filmado e acontecido, assim, meio que nem o The Meg, que a certa altura até o Guilherme Del Toro ia dirigir. Esse também é um filme que rodou, assim, por boatos por muito tempo. Eu me lembro de ouvir, assim, por muitos anos antes. Esse negócio que o Leonardo falou da maquiagem, deles não acompanharem isso, esse processo de CG, ter sido feito sem o acompanhamento dele. Isso meio que não é salta aos olhos, mas fica aparente porque, pra mim, principalmente nas cenas de transição, quando o Benício Del Toro e depois o Anthony Hopkins, eles viram os homens, né? Quando eles estão se transformando, tudo é feito em CGI. E daí, no momento que acabou a transformação, tipo, corta pra maquiagem, sabe? E é um contraste muito grande, assim, tipo, sabe? Fica esquisito. E a maquiagem é muito melhor. Sim. Não, mas eu ia completar também que o Rick Baker fala que, tipo, se eu não me engano, tirando ele, o Benício Del Toro e mais um outro produtor, que talvez fosse o cara chamado Scott Stuber, mas eu não tenho certeza, tirando eles dois, eles três, ele disse, isso ele deu uma entrevista no podcast, ele disse que todas as outras pessoas, ou a maioria das pessoas envolvidas, estava envergonhada de estar fazendo um filme chamado O Lobisomem. Elas estavam, tipo, constrangidas de estar nesse filme. Então, tipo, e daí, talvez isso, de certa forma, também acabe refletindo no filme, sabe? Transparece de alguma forma, tu percebe isso, sabe? Tu percebe se, eu tô aqui fazendo um filme de lobisomem, que coisa boba, sabe? E o Rick Baker fala que não, ele fala que pra ele, tipo, quando eles estavam filmando a cena ali no ataque no acampamento, ele pensava, nossa, que incrível, eu tô aqui numa floresta com névoa, fazendo um filme de lobisomem. Não pode ser uma coisa melhor que isso, sabe? Pois é. Mas era meio que a vibe geral, assim. Ele conta que um dos produtores uma vez ligou pra ele, meio que xingando ele, dizendo, por que tu precisa de tanto pelo nesse filme? Sério, por que tu precisa de tanto pelo nesse filme? E daí eu acho que se encontrar. Mas talvez eu acho que isso explica muita coisa, cara. Pois é, total. Porque talvez a questão do filme ter parecer querer se levar a sério demais em alguns momentos e isso interferir pra gente na nossa avaliação do filme, talvez possa ter sido uma interferência, né? Uma interferência desse pessoal que não estava comprando a ideia, sabe? Isso fica aparente. O filme propõe uma discussão ali que fica meio solta, que é um pouco sobre a ética do saber, da consciência de ser um lobisomem, da consciência de ser um ser que vai um ser destrutivo e o quanto isso é aceitável continuar existindo assim. E até no final tem um off péssimo no final do filme sobre isso. Fica meio solto, sabe? Parece que o filme quer colocar, a gente tem que colocar alguma coisa, uma discussão mais séria, porque esse não pode ser um filme bobo de lobisomem, e na verdade, se assumisse ser um filme bobo, entre aspas, ser um filme de lobisomem, seria melhor, entendeu? Pois se ele se assumisse um pouco mais, acho que tem algumas coisas, por exemplo, o básico do básico, até filme do Hulk, recentemente fez isso bem, que é aquele momento de terror, de que tu virou um lobisomem, e daí corta já pro dia seguinte, tu não vê o que acontece, e tu tem o personagem acordando, horrorizado, coberto de sangue, e meu Deus, o que eu fiz, sabe? É uma cena básica desse tipo desse gênero, e esse filme não tem, cara.
Eu fiquei chocado, assim. Tem momento que ele acorda ensanguentado e tal. Mas não tem uma reação dele. Tá o Anthony Hopkins do lado dele. O que tu fez ontem de noite? E tu, esse diálogo é muito engraçado, cara. Terrible things. Você fez coisas horríveis. Você fez coisas horríveis. Sim. Tipo, dá um momento pro personagem. Deixa o Benício Del Toro viver esse momento. Deixa a gente viver com ele esse momento. Eu acho que... Até depois, quando ele acorda lá no Rio também, eles têm outra chance e não usam, sabe? Não, eu ia só completar a história que eu tava contando antes. Desculpa, a gente tá te interrompendo pra cacete. Não. Que o produtor falou pro Rick Baker, por que ele precisa de tanto quilos? Daí eu acho que eles se reuniram na sala desse produtor. Cara, e assim, a história que o Rick Baker fala, tá? Eles estavam conversando, daí atrás do produtor tinha um pôster escrito The Wolfman, que era o filme que eles estavam fazendo. E daí o Rick Baker falou, o que eu fiz foi o seguinte, eu fui até o pôster, tapei com a minha mão a palavra Wolf e disse, tu não tá fazendo um filme chamado The Man. Tirei minha mão e disse, tu tá fazendo um filme chamado The Wolfman. E ele disse, cara, que esse era meio que o nível, assim, sabe? Então, tipo, é bizarro tu... É muito triste isso. O próprio diretor, o Joe Johnston, pelo que eu vi, ele foi, entre aspas, meio que tapa-buraco pra diretor desse filme. Então ele chegou também meio que em cima da hora, assim, antes de eles começarem a filmar. Também não sei o quanto ele tava super envolvido, queria fazer, enfim, não sei. Mas parece que esse filme, como vocês falaram, ele fica, parece que às vezes navegando entre coisas que não funcionam tão bem com coisas que funcionam melhor, assim. É uma pena, porque tem momentos assim que tu pensa, esse filme tem um grande filme aqui em algum lugar, mas eles não chegam exatamente lá. Exato, tem caminhos ali, né? Tem caminhos perdidos, né? Nas cenas de violência desse filme, as cenas de violência, elas não são cenas... São cenas de violência extrema. Sinceramente. Pois é, mas tem algumas cenas que eu pensei, me remeteram ao cinema trash, assim. Sim. Ele tem uma violência um pouco mais explícita. Tem momento que o lobisomem enfia a mão na garganta de alguém e os dedos saem pela boca. E tu fica, ok, isso é um pouco over, mas beleza, a gente tá aqui pra isso. Mas também destoa um pouco, sabe? E é muito... As cabeças voam muito facilmente, assim. Ele faz... e voa uma cabeça longe. E eu fiquei, isso aqui virou Tom Jerry agora. Pois é, isso dá uma quebra. Mas se o filme fosse todo nessa linha mais... Cara, é uma violência quase cômica, né? Em alguns momentos. Exato. Eu não sei, eu ri em alguns momentos, assim, eu tipo... Total. Ri não, mas eu esbocei um sorriso de canto de boca. Porque... eu ria alto em vários momentos. E daí eu fiquei... o filme me deixou na dúvida, assim, mas é isso aqui, então? Essa é a linha? Esse filme é um terror cômico, é um trash. Mas daí daqui a pouco volta, daqui a pouco é um filme de... E daí tá o Benício Del Toro pensando na vida dele, pensando, meu Deus, como eu tô traumatizado e como eu fui parar no manicômio quando era criança. E tu fica, oi, a gente tá vendo o mesmo filme ainda. É uma mistura muito louca de... E eu queria também, antes da gente avançar muito no que acontece, eu queria chamar a atenção pro figurino do Anthony Hopkins nesse filme. Vocês lembram como é que é? Putz. Eu lembro quando ele é apresentado, basicamente. Que ele tá com... Ele tá com uma roupa, tipo, marrom, com uma camisa por baixo e tal. Mas mais importante que isso, ele tá com, tipo, um paletó ou jaqueta com uma pelagem de tigre. E é talvez o mais glorioso que eu já vi o Anthony Hopkins aparecer na minha vida. E eu fiquei, ok, esse é o cara. Sim, cara, mas depois pra frente do filme ele também tem uma maquiagem que parece meio tigre, né? Parece sim, ele... com o cabelo mais lambido e o olho... ao redor do olho pintado no jeito que também lembra. Lá eu sinceramente olhei pra ele e disse, o Hannibal está entre nós. Hannibal chegou. Sim. Sim. A figurinista desse filme é uma das mais renomadas da história do cinema ali, que é a Milena Canoneiro. Não, ela é boa, eu não tô falando... É que a jaqueta de tigre dele me chamou muita atenção, é muito espalhafatosa. Não, o figurino desse filme é sensacional. Tipo... toda a ambientação, né? Toda a ambientação. É massa. Locações, a foto que o... Mas é só aquilo, se fosse menos CGI ia ser melhor. Se eles tivessem pego
tipo, paisagens naturais e filmado em paisagens naturais seria ainda melhor. É. Assim. Uhum. Meio que me parte o coração, né? Que em Hollywood eles têm os melhores profissionais de maquiagem e tudo. O cara tá no filme, tá fazendo campanha pra fazerem uma coisa mais tradicional e o cara é bom nisso e eles não usam, sabe? Uhum. Sim. Isso é muito sim. triste. Eu queria só destacar também, tem uma cena do Anthony Hopkins que eu acho que é a que eu mais gosto, que é depois que o Benicio Del Toro é mordido pelo lobisomem, que daí a Emily Blunt tá cuidando dele, a Emily Blunt daí desce as escadas da casa enquanto o Anthony Hopkins tá subindo. Daí o Anthony Hopkins tá comendo uma maçã e daí eles param no meio da escada, ele fica só olhando pra ela. ele. Sim, só olhando pra ela, comendo a maçã com a faca. Ela pergunta, tá tudo bem? E daí ele não responde, ela segue olhando. Cara, a atuação do Anthony Hopkins ali, pra mim, é sensacional naquele momento. Ele tá muito bem nesse filme. Daí. Fala. Uhum. Não, eu só ia dizer meio que nisso. Bom, eu ia pular pra uma coisa que é mais do roteiro, então, que é mais um buraco de roteiro que talvez eu não tenha entendido e eu queria, na verdade, perguntar pra vocês. Eu tenho alguns buracos que eu queria conversar, então vamos já fazer buracos de roteiro. Vamos embora, Leonardo. Tá. Podemos começar então. Podemos. Tá, uma coisa que ficou muito, muito obscura pra mim é o seguinte. Em determinado momento do filme, bom, mais pro final, né? Que o Anthony Hopkins revela que ele é um lobisomem também, né? E ele conta que a gente já sabia, porque o nome dele é John Talbot e tudo que é referência ao lobisomem usa o nome John Talbot, então... É? Até Sério? Eu não sabia. Sim, até o lobisomem do jogo Darkstalkers se chama John Talbot. Sério? Ou Joe Talbane. Eles mudam um pouquinho o nome, mas é a mesma vibe. Não sabia. No The Wolfman de 41, acho que é Jerry Talbot. É? Mas que não é o pai. É o no de 41, o pai não é lobisomem, é só o filho que se transforma. Interessante. Não, mas eu ia dizer porque, assim, mais pro final do Lobisomem de 2010, o Anthony Hopkins, ele fala, né, pro Benicio Del Toro, que ele também é um lobisomem, e que, enfim, que toda noite de lua cheia, o Sing, que é o criado deles, né, ele, pelo que eu entendi... Ele trancava ele no quarto. Ele trancava o Anthony Hopkins naquela masmorra, naquela cadeira presa. Dentro da cripta da família, Dentro da cripta da família, para quando ele se transformasse no lobisomem, ele não saísse matando as pessoas. E daí um dia aconteceu do Anthony Hopkins, ainda na forma humana, dar um soco no Sing, o Sing ficar desacordado. Se a lua cheia, o Anthony Hopkins sai pela mata fora, se transforma num lobisomem e mata o filho, né? Não o Benicio Del Toro, mas o irmão do Benicio Del Toro, que assim começa o filme. Né? Então isso dá a entender que foi um acidente, né? Que o Sing estava desacordado e não perdeu o Anthony Hopkins. Mas a minha pergunta é, então por que o Sing não fez isso depois, entende? Depois que o irmão do Benicio Del Toro morreu. Se essa era meio que o ritual deles já. Quando for lua cheia, o Anthony Hopkins vai pra dentro da masmorra e ficar preso. Por que isso não foi feito depois, entende? Porque se fosse assim, aquele ataque no acampamento não deveria ter acontecido também. Pois é. A gente só vê ele se trancar uma vez e é ele que se tranca, né? É ele que se tranca. E tipo, o Benicio Del Toro se transforma no lobisomem sem saber que ele vai se transformar no lobisomem. Então pra mim ficou confuso. Assim, mas não, tipo, eles não tinham esse ritual há décadas de tipo, o Sing prendeu o Anthony Hopkins na masmorra pra ele não matar ninguém. E daí, anos depois aconteceu dele sem querer matar o filho de noite como lobisomem. Mas isso não faria de novo ele se prender na masmorra mas é que em cada lua cheia. É diferente, na verdade. Ele fez isso quando matou a própria mulher. Que o Benicio Del Toro achou que a mulher tinha cometido suicídio. Mas não, foi o Anthony Hopkins que fugiu de noite, virou lobisomem e matou a mulher. Beleza. A esposa, né? A mãe do Benicio Del Toro. Isso. Quando ele mata o filho, o irmão, o Ben, é de propósito. É porque ele gostava da mulher do Ben também, a Gwen. A Gwen passou o rodo na família. Ela praticamente pegou os dois irmãos e o pai também queria ela. Mas enfim. Sim. E o Ben, conhecendo a Gwen, queria se mudar pra Londres e ficar longe. E ele disse, não, isso não pode acontecer, vocês têm que ficar aqui. Conflito. Ele vira lobisomem e mata o próprio filho pra manter todo mundo próximo. É o que ele fala, pelo menos. Né? Que também não faz muito sentido, na verdade.
Mas porque o que acontece depois é que eu matei meu filho, então agora eu vou num Berserker nas próximas noites de lua cheia. Pois é, dali em diante acho que o Sing simplesmente não faz nada. Pois é, e daí fica confuso, sabe? O Sing daí deixa isso acontecer. Né? Porque meio que o Sing passa muito essa impressão de ser um cara que está ali para controlar o Anthony Hopkins, né? Inclusive não tem é um cara balas que deixaria isso acontecer. De prata. Vazias, sem pólvora. É verdade. Spoiler. Isso a gente descobre depois que o Anthony Hopkins tirou a pólvora das balas. A gente já tá pra tudo que é lado, então não tem problema. Vamos... Estamos falando livremente. Essa questão eu também não peguei, cara. Eu acho que na real isso não fica tem bem muita solto. No roteiro, cara. E tem outra que fica muito solta e eu queria ver o feedback de vocês. Que a gente tá... Logo quando ele chega ali no acampamento cigano, ele tá falando com a médium do orfanato e ele ouve ela falando... Na verdade... Não, quando ele é mordido, elas estão curando ele. Ele ouve elas falando entre si. Que a ajudante tá falando, tu não tem que deixar ele viver, não sei o quê. E ela, não, a gente não sabe se ele vai ser uma pessoa importante ou não sei o quê, a gente não pode tomar essa decisão ainda. Mas ele pode ser salvo por alguém que ama ele. Mas depois ela diz que não tem cura. Mas a gente fica o filme inteiro, ok. Ele pode ser salvo por alguém que ama ele, beleza. E daí no final não leva a nada, sabe? Porque a Gwen só atira nele e acaba o filme. Mas será que a cigana, que eu acho que também esse filme trata os ciganos de um jeito meio complicado, meio problemático em alguns momentos. Eu não acho problemático, acho só clichê, assim, é só... clichêzão. Tipo, o Werewolf o Wolfman de 1941 trata de um jeito meio problemático. Assim como o Sing também fica implícito ali É estereótipo. É que nem no Penny Dreadful, o personagem lá que é assistente do cara que é o caçador. Timothy Dalton. Isso. É meio que a mesma coisa. Sim. Mas fala o que você ia falar, desculpa. Não, eu fiquei pensando se esse negócio, ele vai ser salvo por alguém que o ama, se isso não era uma metáfora pra, tipo, ele vai ser salvo por essa pessoa que o ama vai matar ele, entende? Pode ser. Passando a responsabilidade adiante. Talvez. Eu acho que sim, eu acho que é mais isso, porque ela fala também que não tem cura. Vocês não pegaram que ela fala que não tem cura e ela fala que ele pode ser salvo, então uma coisa conflita com a outra, entendeu? Eu acho que então a forma de salvar é matando, realmente. É tipo... salvando... Porque, no final ele agradece até quando... Lá no final do filme o Benício Del Toro agradece. Lá no final, quando ele tá morrendo e tal, eu fiquei, por favor, não agradece, por favor, não agradece, por favor, não agradece. Daí ele vira, thank you. Eu, puta merda. Não precisava. Ele não precisava falar nada, ele só precisava ficar triste e morrer. Ou dizer, eu te amo. Mas eu acho que o Leonardo tá certo nessa. Pode ser, pode ser. Foi a impressão que eu fiquei, assim, que tipo... Mas, assim, uma outra coisa também que agora eu me lembrei, né? Como o Alexandre viu a versão que foi pro cinema e a gente viu, eu e o Rafael, a gente viu a versão estendida. Na versão que foi pro cinema, a Gwen, né? A Emily Blunt, ela se comunica com o Benício Del Toro no começo por uma carta, né? Mas mesmo na versão estendida, onde no começo do filme ela vai até Londres para a peça de teatro onde ele está atuando, nas duas versões são mencionadas uma carta. Isso eu me dei conta no final do filme e eu achei estranho, porque ela fala no final do filme que, na versão estendida também, que eu acho que nessa cena da cachoeira, assim, quando ele tá quase morrendo, que ela diz, eu nunca deveria ter mandado a carta. E quando eu ouvi isso, eu pensei, mas que carta? Porque na versão estendida não faz nenhuma menção à carta, né? Então, mas mesmo assim, essa fala ficou nas duas versões do filme. É estranho. O que também, sei lá, é estranho, assim, tipo, resolveram deixar, mas aí fica... Mas isso deve ser uma coisa que foi questão de montagem, tipo, o filme deveria ter sido preparado para a versão do cinema, e daí uma coisa não fez sentido com a outra, entendeu? Talvez não devessem ter mudado para a versão estendida isso, mas eu acho que o filme, eles focam na versão do cinema, né? Na primeira versão que sai. Sim, mas aí quando tu remonta, tu toma cuidado. Exato, acho que na versão estendida é uma coisa que poderia ser cortada de alguma forma, sabe? Tipo, é uma fala dela, sabe? Tipo... Não, outra coisa que eu gostei, bom, também da versão estendida, que eu comentei no começo do filme, que tem essa aparição flash do Max von Sydow, que é quem entrega a bengala pro Benício Del Toro.
que acho que na versão que o Alexandre viu, então o Benício Del Toro só aparece com aquela bengala com a cabeça de lobo. Pois é. Ele só Eu aparece não com lembro ela. dessa cena. Eu, sinceramente, não lembro dessa cena. Eu até pesquisei aqui de novo pra ver se na versão que eu vi tem isso, mas vai direto. Na versão muito pro rápido. cinema, então, o Max von Sydow entrega essa bengala pro Benício Del Toro no trem, e o legal é que o personagem do Max von Sydow... Mas isso pra mim também é um problema, mas eu vou chegar lá. Tipo, o personagem do Max von Sydow meio que olha pro Benício Del Toro como se ele conhecesse o Benício Del Toro de alguma forma, ou como se ele soubesse o que ia acontecer com o Benício Del Toro, qual é a missão do Benício Del Toro, alguma coisa por aí. E ele mostra a bengala pro Benício Del Toro e diz, mostra que também é uma espada, né? Que também é uma adaga. E é ele de diz prata. que ele... E é de prata, exato. Exato, ele diz, é uma espada de prata. Então ele sabe... É como se ele soubesse que o Benício Del Toro vai virar um lobisomem ou vai se envolver com um lobisomem. Parece uma coisa muito premonitória. É, premonitório e inverossímil, né? Eu achei isso, na verdade, super climão, assim, porque pra mim, o personagem do Max von Sydow eu achei também. é da cidade pra onde o Benício Del Toro tá indo, e meio que é um boato que existe na cidade, que existe um lobisomem. Que é comentado várias vezes. Foi a leitura que eu tive, né? Foi a leitura que eu tive, não é isso eu não entendi, cara. Não é explicitado. Isso eu não entendi. Porque sabe o que eu senti falta? Eu gostei, tipo assim, eu gostei desse personagem do Max von Sydow, mas eu senti falta dele depois. Sim. Idealmente teria pelo menos uma cena depois pra amarrar. Porque eu fiquei pensando mais pro final do filme, e o Max von Sydow, ele não vai aparecer de novo, porque daí fecharia, entende? Teria uma explicação. Ali pra mim ficou meio solto, embora eu tenha gostado muito do clima. Mas o que o personagem do Max von Sydow diz é que ele comprou aquela bengala em Gévaudan, sei lá, na França. E daí, pesquisando, eu descobri que na França, em 1760, teve um caso real de uma besta que matou várias pessoas no interior da França, em Gévaudan, em 1760, que é uma história real. E essa história real influenciou um filme que a gente falou esses dias, que foi O Pacto dos Lobos. Sim. Que é dirigido pelo Christoph Gans, o mesmo diretor de Silent Hill. Então, como as coisas estão super conectadas, assim, né? Sim. E até, tipo, é por isso que eu falei no começo do episódio, assim, que se eu não tivesse escolhido o Lobisomem pra gente ter assistido hoje, mas um de vocês tivesse assistido, a minha conexão seria da gente com o Pacto dos Lobos, que é um filme que eu gosto muito. Também gosto. E que também tem muito a ver com isso, né? Sim. Então, é bem isso, assim, é bem essa conexão também com essa história francesa. Mas é isso, eu achei o personagem do Max von Sydow que parece que tinha mais coisa ali, sabe? Parece que o encontro com ele, com o Benício Del Toro, não era um encontro fortuito, assim. Parece, eu sei quem é esse cara, eu sei que esse cara vai se envolver com o lobisomem, tipo... Eu vendo pela primeira vez, a minha interpretação foi total, ele sabe da cidade que o doutor tá indo e... vou dar um presente pra te lutar contra os lobisomens, porque aquela cidade é o lugar que os lobisomens estão. Mas, sim. Isso é eu pensando sobre o filme, né? Não é o que o filme diz. Pra um filme super autoexplicativo, esse momento ele não é muito explicativo. Que é interessante, mas destoa. Agora, vocês estão falando e eu tô ficando curioso pra ver a versão estendida, cara. Cara, porque na versão... Não muda muita coisa, na verdade. A versão que eu vi, cara, ele recebe a carta, tem uma sequência de montagem ali que mostra ele no palco e tal, mas muito rápido. E daí ele, daqui a pouco, tá na carruagem, já chega no casarão e tá com a bengala já. Então, tipo... Cara, se for ver a versão estendida, vê os primeiros 10, 15 minutos. O resto acho que vai ser igual. E no final eu não lembro de ter voice-over na versão estendida também. Tem um voice-over. Tá. Então... Eu acho que é o mesmo voice-over do começo, né? Porque no começo é uma voz de uma mulher falando que todo homem pode se transformar no lobisomem, e no final é o Benício Del Toro falando a mesma coisa. E no final é tipo aquela coisa, qual é a diferença entre o monstro e o homem? Sim. Isso aí tem. Tem. Uma coisa que eu não entendi também, aliás, não entendi, eu entendi, mas é bizarra, é quando o Del Toro chega na cidade, tá, beleza, ele tá falando com o pai. Guillermo? Não, Benício. É que a gente fala Del Toro, eu me lembro. Pois é. Meu irmão sumiu, não sei o que. Não, teu irmão, eu já encontrei o corpo dele ontem, não sei o que. Daí quando ele vai reconhecer o corpo é num açougue. Por que é num açougue? Tipo, é muito visual, muito legal, mas... Cara, eles vão cortar o corpo e alimentar as pessoas com o corpo do cara? Ou qual é que é? Eu achei legal o cenário, talvez seja uma coisa da época, entende? Encontrar um cadáver vai pro lugar das carnes, que é o açougue. Não sei. Pode ser. Eu pensei que poderia ser isso também. Agora a gente vai ter que falar um pouco de Londres ali, né? Quando ele vai pro manicômio.
Cara, tava legal e daí eles fizeram uma sequência de montagem que me machucou, assim. Não precisava. Te machucou. Achei muito clichê. Tipo, a gente vê várias frases do filme colocadas... agora a estátua da mulher morta do pai dele fala... Sim. E ele sofrendo várias coisas ali no manicômio. Eu achei um pouco cafona, tá ligado? E eles mergulham ele naquela banheira de gelo. Gelo. E ele dá um grito, muito doido, que o meu cachorro ficou louco. Aliás, no geral, esse é o péssimo filme pra se ver com cachorro, tá? Porque toda vez que o lobisomem fazia alguma coisa, ou qualquer coisa assim, o meu cachorro ficava louco, começava a berrar, e tudo que é cachorro da vizinhança berrava também. Sério? Sério. Que foder, nossa, que legal. Então, assim, talvez seja um plus, não sei. Pra mim foi meio... Eu acho que é. E daí aquela sequência... diga. Essa sequência também é outra coisa que destoa, porque parece, agora é um filme simbolista, agora é um filme, sei lá, um filme... Não sei, é uma coisa que só tem ali e fica meio deslocado, assim. Pra mim podia ter ficado na história da mãe, sabe? Que eu achei legal que ele encontra o pai tendo recém-matado a mãe e o que o pai faz é botar ele no manicômio pra ele repensar aquele momento e ser reprogramado pra pensar que aquilo é uma lembrança do suicídio da mãe. Que é como a gente é apresentado primeiro. Quando a gente vê, ele tem a visão, na verdade, logo quando ele chega na casa... Tá a mulher com o pescoço cortado e uma lâmina na mão, né? Que isso é basicamente a versão que fizeram ele crer, porque não, teu pai não pode ser um lobisomem, isso é impossível. Isso eu achei legal, e até aí depois, quando revela, eu achei, muito tri. Só que daí, a resposta dele, da polícia, é mandar esse cara que tem chance de ser lobisomem, todo mundo já viu um lobisomem, e nós vamos mandar ele pro manicômio porque ele, sabe... Eu não entendi por que isso também. Tipo, faz sentido tematicamente pra história, porque ele vai ter esses dois momentos no manicômio e daí ele lembra de que verdadeiramente aconteceu. Mas na narrativa real, assim, por que não... O Hugo Weaving não mandaria ele pro manicômio, mandaria ele pra prisão, porque ele é um assassino. É verdade. E se ele é um lobisomem, como já foi provado que existe, todo mundo viu a porcaria de um lobisomem no acampamento. Não, se bem que ninguém sobrevive, né? Exatamente. É isso, tá. Exatamente, ninguém sobrevive. Exceto os ciganos, mas ele não vai falar com os ciganos, porque, enfim... Ele tem que ficar no pub lendo jornal. O que eu achei legal também é que esse personagem do Hugo Weaving é o mesmo inspetor que estava investigando os assassinatos do Jack Stripador. Sim. Há um tempo atrás, então meio que conectou esses universos. Assim. Eu achei interessante. O Francis Eberlin, eu veria o filme dele com protagonista, sinceramente. Que, eu gosto de investigadores da Scotland Yard que investigam coisas sobrenaturais. E 2, porque o Hugo Weaving, em cada momento que ele tá em cena, é delicioso. Assim, eu achei que conteúdo. Eu achei que, inclusive eu achei que eles usaram esse personagem do Hugo Weaving pra fazer um gancho pra uma possível continuação. Ou eu fiquei com essa impressão, sabe? Isso também... Que bom que o Alexandre falou isso, porque eu me lembro, tipo, vendo esse filme, né? Tipo, esse filme é meio que... Meio não, ele é um reboot dos monstros da Universal, né? Os monstros da Universal é o lobisomem, é Drácula, é a múmia. Acho a múmia também, né? Sim. E, tipo... isso me parece... Eu não fui pesquisar a fundo sobre isso, mas isso me pareceu uma primeira tentativa de fazer, tipo... um renascimento dos monstros da Universal. Sim. Mas eu não sei como é que isso ficou depois, porque assim, tem esse filme de 2010, que é o Lobisomem, depois em 2017 tem aquele filme A Múmia, com o Tom Cruise, que a Múmia também é um dos monstros da Universal, e daí, como é que é? Eu acho que na Múmia na Múmia tem o personagem do Russell Crowe, que é o Mr. Hyde, e o Dr. Jack é o Mr. Hyde, que não é do Universal, é da literatura. Mas já é do domínio público, então... E ali parece que no filme da Múmia de 2017, com Tom Cruise, eles estavam querendo criar digamos assim, um monstro verso, assim, da Universal. Eles queriam fazer o Dark Universe, como eles chamam. Daí o quanto só que o não deu certo. Lobisomem com o Benicio del Toro foi uma tentativa disso, ou não, porque só 7 anos depois saiu a Múmia com Tom Cruise. Poderia ter sido quase. Nesse meio tempo também teve o Drácula Untold, que achei de 2014. É pra ser o primeiro do Dark Universe, mas foi um fracasso tão grande que eles disseram, não, nós vamos fazer um reboot com a Múmia, e daí foi um fracasso tão grande que eles abandonaram o projeto.
Mas pra ter uma ideia, a Universal tá tentando esse projeto há décadas. O Guillermo del Toro já teve envolvido em fazer algum desses filmes com a Universal também. Já tentou vender projeto, não conseguiu. Inclusive, a Múmia com o Brendan Fraser, que mesmo sendo aquela pataquada Indiana Jones, é da Universal, era também pra ter sido, quer dizer, uma sequência de filmes que englobasse os outros monstros, mas fez tanto sucesso que eles disseram, não, vamos fazer mais filmes da Múmia. Teoricamente, o Brendan Fraser encontraria outros monstros, possivelmente, não sei. Aí é tudo especulação, né? Porque ninguém nunca falou nada a respeito. Sim, entendi. Mas eles estão tentando fazer esse projeto há muito tempo. E, cara, alguém na Universal agora, eu aposto contigo, que tá brincando de bater os Blu-ray dos filmes clássicos, dizendo, a gente ainda vai fazer isso acontecer de verdade. Cara, tu falou agora, se eu não me engano, o Andy Muschietti, que fez o Mamá e fez o It, se eu não me engano, ele tava durante muito tempo atrelado pra fazer um filme da Múmia. E daí ele saiu fora e foi fazer o It. Eu acho que era isso. Mas, pois é, tipo, meio... Não, eu não sei se era Múmia ou era Frankenstein. Não, acho que era Múmia. E teve o Frankenstein nesse meio do caminho com o Duas Caras lá, o... Qual é o nome dele? Aaron Eckhart. Teve, eu não vi também. Eu não vi também. Pois é, teve também, né? Então parece que foi meio que umas tentativas... Sim. Tipo, eles tentaram, né? Eles realmente tentaram. Frankenstein, Drácula, Múmia, foi tudo reboot, Lobisomem. E se for ver a capa do Frankenstein e do Lobisomem, se eu não me engano, a composição é meio parecida também. Também é uma coisa meio em plano Dutch angle. No caso do Lobisomem é na frente da lua, no caso do Frankenstein é só o Frankenstein e tal, mas... Sim, anos antes teve o Van Helsing, né? Caçador de Monstros com o Hugh Jackman. Esse filme é um clássico. É um clássico. Você já viu o Van Helsing? Eu já vi. É um clássico. Quando eu vi, eu gostei. Eu gostei quando eu vi. Mas é aí que tá. Me parece que eles estão tentando isso há anos já, né? Sim. Mais de década. E eu não sei, cara... Só que não de um jeito planejado, parece. Não. Parece de um jeito meio... vamos fazer, não deu certo, sei lá, então vamos por outro monstro. Sai péssimo, né? Sai péssimo. E na teoria, tu tem o Frankenstein, a Múmia, o Monstro do Lago e... São 4 monstros principais da Universal. Cara, não tem como dar errado, sabe, Lobisomem? Não tem como dar errado, basicamente. Tu faz um filme e conecta com outro. E eles não conseguem acertar, é impressionante. Sim, inclusive nesse filme que, esse que a gente tá falando hoje, Lobisomem de 2010, que é o mais fiel, que acho que é o que chega mais perto de todos esses filmes a ser realmente... fizemos uma versão moderna do clássico, eles conseguem se dar um tiro no pé no meio do filme, sabe? Eles não terminam o projeto 100%, não terminam de uma maneira que tu pensa, agora nós temos pra onde evoluir, nós temos o que fazer. Não que eu acho que os filmes têm que ser conectados, mas poderia render, sei lá, um filme nesse estilo do Drácula, por exemplo. Eu veria. Sim. Facilmente, mas não. O que eu falei do personagem do Hugo Weaving é que ele aparenta no final do filme, parece que ele fica subentendido que ele vai virar também um lobisomem, né? Pelo menos pra mim. Ele é mordido. Ele é mordido. Ele é mordido. Ele é mordido. Não mostra em momento nenhum ele se transformando, mas assim, eu acho que o filme, ele quer... Por isso que eu interpretei como um gancho, entendeu? Ele quer que tu pense que esse cara aí vai... ele é mordido, ele olha a lua cheia e fica com medo, depois de ser mordido, então E vocês pegaram qual é o payoff disso? Ou melhor, qual é o setup pra esse payoff? Porque ele atira no espelho! Sim. Ele vai ter 7 anos de azar, daí ele vira lobisomem! Sim. Pô, eu veria o filme do Weaving Lobisomem fácil. Eu veria. Precisa me convencer muito. Com certeza. Aquela cena dele atirando no espelho é muito tosca, cara. E, cara, ele acho que você vai ter muito azar, hein? Não, ele vê os pezinhos atrás do espelho, acha que é o Benício Del Toro e é uma estátua. Não, e detalhe, né? E detalhe, tipo, a Scotland Yard não carrega armas, então até aquele momento eles não têm armas, porque a polícia inglesa é assim. E daí agora que o Weaving tem uma arma na mão, ele começa a atirar num espelho que talvez tenha alguém atrás, sendo que a pessoa nem atacou ele, nem reagiu. Tipo, é uma coisa completamente nada a ver, assim. E ele é pra ser um inspetor, né? Ele não é pra ser nem um policial, de fato. Ele é pra ser um investigador. Um inspetor, acho que
Mas é um ranking maior, né? Sim. Mas Sim. é um tipo de cara que a última coisa que ele pensaria em fazer é pegar uma arma. Talvez quando o lobisomem estivesse na frente dele, aí sim. Mas Sim. ele ia investigar, ele ia procurar pistas, ele não faz isso nenhuma vez durante o filme. A primeira... Não, a técnica de investigação dele, eu vou sentar no pub lendo jornal. Porque aqui tem nesse raio de não sei quantos quilômetros... O raciocínio dele é bom. É bom. Tipo, eu compraria uma primeira cena do investigador chegando e, eu vou ficar no pub, sabe? Mas não tem nenhum momento que ele olha o chão, olha uma pegada e diz, isso não é humano. Não tem nada disso, ele nunca investiga nada, isso me frustrou um pouco. Cara, no Wolfman de 41 tem uma cena assim, que é um investigador, tipo, fala, tem uma pegada disso aqui, não sei o quê. Daí ele fala pro assistente, anote isso. Daí o assistente, sim, senhor, eu vou anotar. Daí, isso aqui aconteceu aqui, então parece que... Tem isso, sabe, no do Wolfman, assim, é uma cena que dura 2 minutos. Mas que adiciona muito mais... Sim, eu vou dizer que é uma das melhores cenas do filme. Mas no do Wolfman de 2010 não tem, assim. E pra mim, fica a desejar, sabe? Talvez seja obsessão minha, talvez. Mas tu tem um personagem investigador, me põe investigando alguma coisa. É uma bronca eterna que eu tenho até com o Batman. Que dizem que é um grande detetive e a gente, nos filmes, raramente vê ele investigando qualquer coisa. No último tem até. Tem uma cena dele. Por isso que o último é um dos tem, mais okzinhos. E daí tem um embate dos lobisomens que a gente vai ter que falar. Cara, eu tava gostando da cena. Até que ele joga o próprio pai na lareira. Eu tive a mesma sensação. Incendeia! Sim. E o jeito que ele joga é meio infantil, cara. Ele joga com os pezinhos assim. Não, eu achei uma luta meio anticlímax, assim, porque os dois estão brigando, o Anthony Hopkins tá dando um pau no Benício Del Toro. Ele vai meio que dar o golpe fatal no Benício Del Toro. O Benício Del Toro, os dois no formato lobisomem, evidentemente. Sim. Tá caído no chão e empurra o Anthony Hopkins com ambas as patas traseiras. Cara, o Anthony Hopkins cai na lareira e incendeia. Parecia uma coisa... Cara, quando o Anthony Hopkins entrou na lareira, eu me lembrei meio daquele conto Maria e João, sabe? Que eles empurram a bruxa na lareira. Uma coisa meio, tipo... Ele foi sugado pela lareira, pegou fogo, e daí o Benício Del Toro decapita ele, né? Uma coisa assim que acontece. Decapita ele. E daí a gente vê um close da cabeça rolando no chão e se destransformando de volta em Anthony Hopkins. Sim. É gloriosamente ruim essa parte. Essa parte é ruim. É meio... É tosqueiragem aquilo. Total. Eu acho que a cena prepara pra ser... Ela cria uma expectativa maior do que cumpre, né? No final. Total. Eu achei engraçado que o Hopkins, no formato lobisomem, ele tira a camiseta pra lutar, né? Sim, vou tirar a camiseta pra lutar, não vou ficar de camisa. Mas certo ele, tem que tirar mesmo. Roupas são antiquadas pra lobisomem. Uma raça avançada. Na hora eu fiquei pensando que isso seria um recurso pra a gente entender. Pra diferenciar os dois. Sim. Eu também vi, eu também interpretei assim. Com certeza. Mas é meio, né? Tipo... porque eu pensei, agora vai ter vai ter rinha de lobisomem. Como é que eu vou saber qual é qual? Eu tive esse momento depois, um deles tirou a camisa. Eu também acho que foi pra identificar, pra gente conseguir diferenciar um pouco. Mas pra mim o que me incomodou é que quando o Anthony Hopkins lobisomem faz isso, passa uma ideia de uma racionalidade que o lobisomem não tem, sabe? Quando ele é lobisomem, ele vai lá ele tá completamente num estado de fúria e de animalesco. A única coisa que ele pensa é caçar e matar. Então, o lobisomem, ele pensa, eu vou tirar esta roupa para lutar, para ficar mais confortável. É o tipo de coisa que o lobisomem não pensaria, sabe? Sim, tanto que o ápice do filme é ele tendo um único momento de lucidez e reconhecendo a Gwen no final do filme, que é uma coisa que é tratada, aí sim, como uma questão diferente, né? Uma questão atípica no comportamento do lobisomem. Sim. E isso corrobora com essa ideia que é inverossímil ele ter essa lucidez, né? Esse momento de... que ele pensou no público, né? O pessoal vai ver aqui, eu tenho que tirar a camisa pro pessoal diferenciar. Mas eu achei tosco, me incomodou quando ele fez isso, porque eu achei... Sim, mas eles... É um lobisomem. Diga. Não, é isso.
Mas eles lutando ali com a casa pegando fogo e tal, eu tava... Cara, eu tava curtindo. Eu já tinha aceitado, ok, isso é um filme de ação mais leve, não é pra ser uma coisa tão a sério. Mas daí eles terminam daquele jeito, Parece que a luta poderia se estender mais e... vamos matar o Anthony Hopkins imediatamente. Outra coisa que me frustra é a gente tem toda uma sequência também da Emily Blunt antes disso, investigando coisas, estudando livros e tal. Ela abre um livro e tem um capítulo que é só contos egípcios... egípcios não, qual é o nome? É Ciganos Antigos. Ancient Gypsy Lore, literalmente. E eu pensei, agora ela vai descobrir alguma coisa, ou vai saber como... Sei lá, na pior das hipóteses, faz algo lá Vingadores, que ela vai falar umas coisas e vai ficar mansinho. Mas não, nada acontece disso. Sim. Tipo, nada vem... Ela lê livros gigantescos, mas não aprende nada. Nada vem dessa pesquisa. Tipo... E pra quê, sabe? Eu vou dizer que essa cena me incomoda um pouco, sabe? Se esse filme se passasse nos anos 2000, ia ser ela na frente do computador pesquisando no Google, sabe? Sim. Foi esse recurso que eles usaram ali. Eu achei meio... Total. Onde é que ela conseguiu esses livros, entendeu? Tipo... Fui na biblioteca e o pessoal tem coisas assim... Mas e outra coisa que eu também não entendi, que bom que tu falou isso, porque assim, ela tá nessa cena, ela tá ali lendo os livros, só que na cena anterior a polícia chega no antiquário dela e leva ela embora dali, por uma carruagem, e dá a entender que ela vai ser presa ou que ela vai ser interrogada. E daí na cena seguinte ela tá de volta em casa ou no antiquário lendo os livros. Isso pra mim me pareceu que eles só fizeram aquilo com desculpa pra tirar ela do antiquário, pra poderem entrar ali e matar o cara. Mas não sei, cara. Mas fica solto, tô contigo. Se o cara... pois é. É que eles não têm mandato, não tem nada, né? Eles não poderiam deter ela. Sim. Tem isso. Tem isso. Mas o filme, de novo, é uma coisa que num filme que se explica tanto, fica totalmente solto. Porque os personagens... É isso que me incomoda, cara. É o porquê que os personagens tomam as decisões que eles tomam, às vezes. Que não é explicado e tu fica... Cara, mas por quê? Sim. Tipo, o filme começa com uma lógica legal. O Benício Del Toro chega lá, o pai dele fala que o cara morreu, ele vai no corpo do cara, encontra uma moeda. Ok, essa moeda é dos ciganos, vai até o acampamento cigano, até aí tudo bem. Depois, a partir daí, todo mundo começa a ter uns pulos de lógica que não fazem muito sentido. Tipo, vou mandar ele pro manicômio, mas ele é um assassino? Por que tu mandaria pro manicômio? Sim. Vou investigar o negócio, mas não vou descobrir nada, porque... eu vou atirar nesse cara imediatamente. E bem sinceramente, assim, ele é mandado pro manicômio, né? E depois o Anthony Hopkins vai até o manicômio, revela todo o segredo pro Benício Del Toro. Tipo, ele vai literalmente pra isso. Ele entra no quarto do Benício Del Toro, explica toda a história, dá toda a moral do que tá acontecendo, e é isso. Tipo, então por que, sabe? Que, aliás, é uma cena daquelas questões que eu falei, é extremamente explicativa, essas cenas do... Essa cena é outra que eu pensei que era viagem da cabeça do Benício, até ficar claro que não é, e daí tu fica, de novo, pra quê? E daí tem a cena que eles transformam na frente de todo o negócio de médicos ali. Sim. Aliás, por que aquilo acontece? Porque o médico principal quer provar para os outros médicos que o Benício Del Toro não é um lobisomem. E quando a lua cheia aparecer, ele não vai se transformar no lobisomem. Sim, mas por que? Por quê? Então, talvez seja esse não o é o motivo normal que do mundo inteiro que não tenham lobisomens? Por que vai ter um consórcio de médicos? Esse cara não vai ser um lobisomem. Não seria mais interessante mostrar, esse cara é um lobisomem pra eles? Faz sentido, e também não faz muito sentido pra mim o personagem do Hugo Weaving tá ali. Também. Tá ali por quê? Bom, talvez o personagem do Hugo Weaving, eu não acho que ele devesse estar ali, mas talvez a motivação pra ele estar ali é tipo, eu quero ter certeza, tipo assim, eu tenho aquela desconfiança de 0,01% que esse cara é um lobisomem. Sim. É só de 0,1%, mas eu quero ter certeza que ele não é. Talvez tenha um pouco isso. Assim. Se isso fosse... Mas eu acho que assim... Leonardo, aí tu falou uma coisa que está no filme, torna o filme mais interessante já.
Sim. Que tipo, Sim. tu tem uma insegurança do cara, eu prendi esse cara corretamente, mandei ele pro lugar certo, eu fiz a coisa certa, mas a gente não sabe isso, sabe? Sim. Eu sinto falta disso também. Eu ia Diga, dizer que essa questão dele ter ido pra Londres e tal, talvez vocês estavam procurando uma explicação, não sei, talvez eles tenham pensado que era algo psicológico, como nesse conselho eles estavam, e por isso eles enviaram ele pra lá, né? Mas não sei, essa é a única explicação que eu consigo tirar ali, né? Mas... Sim, total, mas esse cara é louco, ele pensa que é um lobisomem. Beleza, vamos criar uma situação onde todo mundo tá interessado em saber que esse cara não é um lobisomem. De fato, não, é uma lógica que pra mim não faz muito sentido. Não entendi também. Se fosse o contrário, esse cara é um lobisomem e vamos trazer todos os cientistas mais renomados do planeta pra ver esse cara se transformar, faria mais sentido e faria assim, tem anexo. Porque sem contar que é totalmente antiético isso, né? Tipo, tu pegar um cara que tu pensa que tem algo psicológico, colocar um conselho em volta do cara pra fazer uma demonstração. Também tem isso. Não, e é mais... mas é bem isso que o Rafael falou, sabe? Tipo, todos ali acreditam veementemente que ele não é um lobisomem. Então eles vão se reunir pra ver ele não se transformando no lobisomem. Não faz sentido. Mas ele acorda não, ele vira lobisomem com a lua cheia e mata geral e daí tem outra cena, Tom e Jerry, que eu ri muito quando aconteceu, que ele tá correndo nos telhados e ele é legal, os caras estão atirando e tal, o Weaving persegue ele, e daí ele pula do telhado, corta pra um policial randômico, assim, em primeiro plano, e o lobisomem cai em cima dele. Essa cena tem uma curiosidade, ela foi feita sem CGI, parece que foi feita com dublês. What? Foi feito Um cara realmente pulou em cima do outro. A cena que mais podia ser CG, eles fizeram de verdade. Sei lá. Cara, essa cena é engraçada. Mas eu vou dizer que essa cena eu achei legal, mas me incomodou mais, tipo, o lobisomem correndo pelos telhados de Londres e o Weaving com uma pistolinha de longe atirando nos telhados, assim. Tipo. E acompanhando ele, basicamente. Sim, acompanhando ele, Seria mais legal se entrasse numa carruagem e gritasse: siga aquele lobisomem! Ia ser um pouco melhor. Seria fantástico. E daí a gente precisa falar um pouco do final do filme. Mais? Porra. Mais. Que é o momento... Tá, então eu vou falar. Eu entendi porque o Anthony Hopkins matou o Singh. Eu acho que é porque ele abraçou o fato que ele é um lobisomem, ele não tem mais vergonha, e ele quer matar indiscriminadamente e viver ou morrer selvagem. Meio que ele fala lá no discurso dele. Foi mais ou menos... Diga? Bom. Não, que traíra, o Anthony Hopkins matou o Singh, que sempre ajudou ele. O Singh era pra ser o melhor personagem do filme, tem pouquíssimas cenas, infelizmente, e é assassinado off-screen. Sim. E tem o corpo exposto pra gente de uma maneira muito frustrante. E, inclusive, depois a gente descobre que nem as balas dele eram verdadeiras. Não, eram verdadeiras, mas o Anthony Hopkins tirou a pólvora. Isso. Ou seja, o Singh é o verdadeiro injustiçado desse filme. Sim. Justiça para Singh. Bom, o que mais tu quer falar do final do filme? Cara, eu vou dizer, eu não achei o final do filme ideal. O off no final me incomoda muito, mas eu acho que poderia ser ainda pior. Sim. Se eles fossem para aquela... Porque me parece que ele tenta se encaminhar por uma coisa de o amor vai salvar, entendeu? O amor vai curar tudo. Né? Esse é exatamente o ponto que eu queria perguntar pra vocês. O que vocês acham assim, da mecânica do final mesmo, dela matar ele e tal, e se resolver assim, não ter uma salvação, não ter fazer as pazes, não ter nada. Vocês gostam? Não gostam? Eu acho que pelo menos é mais verossímil com o universo criado, né? Tipo, do nada vai... sei lá, cara. Ia ficar uma coisa muito forçada. Eu acho que se só esse lobisomem ele conseguiu, sei lá, não ser mais lobisomem, ele conseguiu agora conviver. Eu sei que eles filmaram 3 finais diferentes. Que ele mata ela,
E o outro, eu não sei qual era o outro final. Mas eu vou ser sincero que eu esperava um final um pouco diferente, assim. Não necessariamente dele sobrevivendo, mas talvez que a ideia de como chegar nele morrendo fosse um pouco diferente. Porque eu achei meio anticlímax, assim, porque a Emily Blunt, naquele momento, ou até antes, ela já tá numa missão de tipo, eu quero salvar ele. Uhum. E daí naquela cena, meio que, ali na frente da cachoeira, tipo, não tem o que fazer, então eu tenho que matar ele. Sabe? Parece que, tipo, não tem parece que não tem uma construção maior pra isso, seja É meio de, tipo, abrupto, né? É meio... É meio abrupto, seja ela percebendo, tá, realmente não tem jeito, eu vou precisar matar ele. Ou seja, tipo, não, ele vai conseguir se transformar num homem de novo e vai fugir pela mata e vai ser pra sempre um fugitivo. Porque ali tem um momento que ele tá por cima dela e aí ela começa a chamar a atenção dele e diz, sou eu, é a Gwen, né? Olha pra mim. Daí ele tem um momento de lucidez ali, dá pra ver nos olhos. E aí a gente pensa ali que vai ficar tudo bem, que ele vai conseguir, que eles vão conseguir pelo menos assim ficar em paz ali. Mas os caras estão vindo atrás dele, né? Tem isso também, né? E ele fica meio... é por isso que ele perde a concentração e daí daí ela tem que matar ele porque é a legítima defesa ali. Ele ia atacar ela. Né? Sim. Eu gosto, eu só acho que eu não sei qual elemento, mas alguma coisa da tragédia da situação não conectou comigo, assim. Eu achei que, parece um final mais mecânico até. Acho que sim. Falta de uma palavra melhor, mas é que eu não sei, daí talvez a relação deles pra levar até aquele momento não foi construída de uma maneira... Isso, eu ia falar exatamente isso. E também, pela mecânica do filme, não poderia, porque ela é cunhada dele, e daí eles têm um interesse romântico também, e isso fica, pra mim, muito confuso e esquisito nesse filme. Ele até fala, e essa fala eu gosto, ele fala, em outra vida eu gostaria de ter te conhecido e tal, tá, aí eu comprei. Aí faz sentido, sabe? É algo que tu falaria pra tua cunhada se tu gostasse dela. Talvez, não sei. Mas daí, eventualmente, ela beija ele e daí a coisa fica toda mais confusa. Sim. Não sei, eu gosto da teoria do final, na prática fica a desejar. Eu também acho que na prática fica a desejar mesmo. Parece meio um pouco desenvolvido o final. Assim. Né? Parece uma coisa, ele tem que morrer. Então vamos fazer ele morrer logo. Né? Sei lá. Mas agora deixar o Hugo Weaving de possível próximo lobisomem, 10 de 10. Num filme que não vai acontecer, né? A gente sabe disso. Não, já não aconteceu, né? Só na nossa imaginação, só no nosso coração. Não, eu daqui a 5 anos, em 2027, vou fazer a continuação do lobisomem com o Hugo Weaving e ele vai gostar. Seria genial. Aliás, boatos de que o próximo lobisomem será Ryan Gosling. Sério? Não sei se é uma boa ideia, mas beleza. Boa ideia também. Mas então, gente, reflexões finais, conclusões sobre lobisomem. Pra mim é um filme que se tu deixar acontecer, tu pode se divertir, mas ele tem problemas. Passa o tempo, é uma sessão da tarde interessante, eu diria. Boa definição. Eu concordo. Me diverti em vários momentos, mas eu mantenho a minha opinião que ele é um filme que tem muitos caminhos diferentes que meio que se perde no meio desses caminhos aí. E é isso, é um filme com bons momentos, com algumas coisas toscas, alguns buracos de roteiro, mas que no final das contas eu acho que vale a pena ver, vale a pena para passar o tempo e tal. E eu vou falar uma coisa que eu achei que eu nunca ia falar, mas agora refletindo sobre o filme e pensando nas cenas, me bateu assim, cara, eu não sou um grande fã de pegar filmes sérios e botar piadinhas, mas pra mim esse filme precisaria de algumas quebras de tom se fosse seguir mais nessa linha. Tipo, tu falou também que tu acha que tem umas quebras de ritmo também, né? O filme tem espaços de tempo que não acontece basicamente nada, tem gente refletindo sobre a situação e tendo conversas
aparentemente profundas, na qual não avança porcaria nenhuma. Tipo, tem toda uma conversa do Anthony Hopkins com o Benício Del Toro lá na cripta, que serve pra quê? Não sei, eles estão falando coisas vagas sobre de como é ser lobisomem, mas o Benício Del Toro ainda não sabe, mas o Anthony Hopkins sabe. Ele fala, olha no meu olho, eu tô morto já, e tu fica, oi? Como? Então, tipo, esse filme, ele podia encurtar essas coisas, ter diálogos menos... como é que eu vou dizer? Menos teatrais, talvez. E eu acho que ele podia ter algumas quebras de tom, assim. Pra um filme que termina com um cara sendo jogado numa lareira e decapitado, ele é um filme nas outras cenas intensamente sério. Sim. Então, assim, esse é um filme que se beneficiaria de algumas piadinhas, eu acho. Tem uma só que eu lembro agora, que é o Hugo Weaving falando para outro policial, mas tu tem balas de prata? E o outro cara só olha pra ele com uma carinha estranha e deu. Eles estão correndo por Londres. Mas ao fim e ao cabo, cara, eu achei divertido o filme. É um filme que me frustra porque eu queria ter gostado mais. Um filme chamado O Lobisomem, uma homenagem aos filmes clássicos, com esse elenco. O Lobisomem, né, cara? Poxa. Puta casting. Tem a Emily Blunt, que eu adoro, sendo desperdiçada, assim. Sim. Então, filme ok. É um filme nota 6, eu diria. Eu tava entre 5 e 6 também. Por aí. Eu vou dar uma nota 7. 7, na média. 7. A média é 6, a gente já falou disso, Rafael. Não, a minha média é 7. Bom, a média do mundo é 6. Não, meu colégio sempre foi 7. O meu era 7, depois foi pra 6. E assim chegamos ao final da discussão sobre o lobisomem. E agora nós vamos pro bloco favorito de todo mundo pra ir falar filmes, recomendar filmes. Se tu assistiu Lobisomem e tu gostou, que filme a gente diria pra te assistir agora, pra seguir a vibe? E pra mim, eu já vou dizer de cara, o filme que mais complementa esse é um filme de 2003, do diretor Ang Lee, chamado Hulk. Simplesmente. Com Eric Bana como o incrível Hulk. Cara, esse é um filme intensamente incompreendido. Eu acho que merece uma reavaliação em 2022, porque é uma obra-prima escondida e as pessoas não se deram conta ainda. Então, fica a dica. Ainda quero fazer um episódio de O Hulk. Cara, eu vou ser breve aqui. Foi bem difícil, assim, escolher um aqui. Mas eu vou escolher um filme que marcou meio que minha infância, que foi um filme que meio que me traumatizou. E é um filme que até quero rever, porque faz muito, muito tempo que eu vi, eu nunca mais vi. Mas só acho que é o primeiro filme que eu vi e depois eu não consegui dormir. Eu acho que era muito jovem para ter visto esse filme, mas algumas coisas, não sei, me remeteram. Que foi o Drácula do Coppola, o Drácula de Bram Stoker. Tá, de 1992, que é com Gary Oldman, com o próprio Anthony Hopkins. Com Keanu Reeves. Keanu Reeves, Winona Ryder. Esse filme é uma farofada, mas eu vou dizer agora sem medo. Eu amo esse filme. Eu não gosto desse filme. Pois é, cara, faz um tempão que eu vi. Eu não sei como é que eu encararia ele hoje em dia, não sei como ele envelheceu. Eventualmente nós vamos ter que descobrir, hein, Alexandre? Exatamente. Fica aqui uma sugestão, de repente, tem um comentar no episódio. Com Kenneth Branagh, ou dirigido com Robert De Niro. Com Robert De Niro, esse eu vi. Eu nunca vi esse filme. Não é ruim, mas também não é bom. É um filme muito estranho, assim, ele meio que... Algumas coisas sobre Frankenstein ele acerta na mosca e outras coisas ele erra feio. É um filme interessante, no mínimo. Desculpa, pode continuar, Alexandre. Não, é isso aí, essa é a minha recomendação. Acho que ele tá nos streamings aí, só procurar que deve estar em algum. Seguida ele aparece, foi o primeiro filme que eu assisti no Netflix quando o Netflix saiu aqui no Brasil. Acho que tá na HBO agora, pelo que eu tô vendo aqui. Massa. E tu, Leonardo, que filme tu recomendaria pra quem assistiu e gostou de O Lobisomem? Então, eu vendo esse filme, dei conta que eu gosto muito de lobisomens. Eu tenho algumas dicas, algumas sugestões. Primeiro, Crepúsculo pode ser uma delas. Não, mas a primeira sugestão é uma que até o Alexandre falou em algum episódio passado, que é o Werewolf by Night, da Marvel.
com o Gael Garcia Bernal, que eu também assisti depois de assistir o Lobisomem com o Benício Del Toro. Uhum. É legal, bem divertido, eu recomendo. É um episódio curto de 50 e poucos minutos. Eu achei um pouco o Lobisomem, a maquiagem, o figurino do Gael Garcia Bernal como lobisomem um pouco engraçado, assim. Não sei se ficou um pouco engraçado, enfim. Mas é um episódio bacana. Também tem... Tá, se alguém quer ver um filme ruim de lobisomem, ruim mesmo, tem um filme chamado Lobo, com o Jack Nicholson, que é péssimo. É ruim? Eu não vi esse filme. Por que tu vai recomendar um filme ruim, cara? Ué? Tem gosto pra tudo, Alexandre. Eu sou um cara que, se tu me fala, esse filme é ruim, tem 10 vezes mais chance de eu ver do que se tu me falar que esse filme é bom. Então assiste Lobo. É para ti, então. E, bom, também tem outro filme que a gente falou durante o episódio, que é o Pacto dos Lobos, de 2001, com o Mark Dacascos, dirigido pelo Christoph Gans, que é o diretor do Silent Hill também. Sim. Mas eu tenho mais duas... Nossa! Leonardo veio mais preparado para essa parte do podcast. Hoje eu mereço estrelinha, hoje eu me preparei. Que não são filmes, mas são livros. Livros que eu, aliás, gosto muito. O primeiro, bom, pra quem tem vídeo, pra quem tá nos vendo no YouTube, o primeiro é um livro de Stephen King chamado A Hora do Lobisomem, que dos livros que eu li de Stephen King é o meu predileto, que em inglês é The Cycle of the Werewolf, que, enfim, conta a história de uma cidade imaginária chamada Tarker's Mill, onde um lobisomem ataca, evidentemente, em cada lua cheia, e cada capítulo é uma estação do ano. Ele ataca 1000? Não, 12? Ele ataca 12, uma vez por mês. Ah, tá. Tarker's Mill. Então, cada é um mês do ano. E daí tem um gurizinho que descobre que é o lobisomem, vai enfrentar o lobisomem, é bem legal. Tem uma adaptação para o cinema desse livro chamado Silver Bullet. Uhum. Tem um roteiro do Stephen King. É uma ótima adaptação. E um ótimo livro. E a minha última sugestão é um livro chamado A Câmara Sangrenta. The Bloody Chamber. Que é uma escritora inglesa, já falecida, muito boa. E nesse A Câmara Sangrenta, ela... Peraí, qual é o nome dela? Desculpa, o áudio deu uma... Angela Carter. Ah, tá. Um livro chamado A Câmara Sangrenta, tem em português aqui no Brasil. E são contos de fada reescritos por ela de uma maneira mais... Alguns dizem que é mais feminista, que é mais sensual, mais violenta, tudo isso. Uhum. E, claro, que ela reescreve Chapeuzinho Vermelho em duas formas diferentes, 2 contos diferentes. Em um dos contos, o lobo, na verdade, é a vovó, o que é bem interessante. E também tem outro conto que é Lobo Alice, que também é uma menina que se transforma em lobo. Então, e também, assim, é uma vibe bem... bem... Meu Deus, como é que é a palavra? Não é... Sinistra, dark. Sinistra, dark, mas... Sim. Não é grotesca, meu Deus do céu, eu esqueci. Fantástica. Tu usou essa palavra no podcast hoje, mas eu esqueci. É um gênero. Deixa eu repassar todas as minhas falas agora pra ele. Enfim, esqueci, mas beleza. Mas eu recomendo. Essas são as minhas recomendações. Massa. E quem tá nos acompanhando sabe que a gente tá numa vibe de... No final do podcast, a gente recomenda um filme parecido com o anterior, e cada um tem seu turno, e papapá. Mas não, hoje a gente vai mudar isso de novo. Na verdade, a gente vai fazer uma pausa... Gótico. Desculpa. Interromper. Gótico. Desculpa, a produção falando aqui, gótico. Ok. Como, não sei se vocês sabem, mas a gente tá num ano de Copa do Mundo, o McDonald's já tá vendendo hambúrgueres da Copa. E assim como o McDonald's substitui parte do seu cardápio por hambúrgueres especiais, a gente vai substituir parte do nosso cardápio por filmes especiais. E nós vamos explorar um mundo de filmes de futebol, tematicamente não, mas linkados com a Copa através do esporte. Então, assim,
Daí vão dizer, mas eu não me interesso por futebol. Não se preocupe, porque os filmes são só adjacentemente sobre futebol, no geral. A gente tá pensando já em alguns filmes legais e tal. E fiquem ligados, assim, acho que semana que vem a gente vai estar com o primeiro já e vai ser bem legal. Até lá, vocês podem nos seguir no Twitter, em @queroverpodcast. Já terminou? Já. Vocês podem nos seguir Oi? Diria então que tá na hora de ir embora? Quase. Então bom, se tá na hora de ir embora, então é isso aí. Não, essa já passou da hora. Você pode nos seguir no Instagram em @euqueroverofilme. Você pode nos mandar um e-mail em euqueroverofilme@gmail.com. Você pode nos seguir no youtube.com/euqueroverofilme. Eu não tive que repetir dessa vez. Nos sigam lá, deem likes, deem dislikes, comentem, cliquem nos botões, indiquem para amigo e inimigo, atirem com balas de prata na tela do computador enquanto assiste a gente, coloquem banners pela cidade. A gente também tá no Spotify, Apple Podcasts e toda a plataforma de podcast, onde podcasts são encontrados. Você pode me seguir no Twitter, não sei por quanto tempo ainda, porque o Elon Musk tá se agigantando e não, enfim. @Rafael_Coelho. Leonardo, onde as pessoas podem te encontrar na internet? Twitter é Léo Wittmann. É Wittmann, é W-I-2-T's, M-A-2-N's. E Alexandre Rossi? @AL_Rossi. E até daqui a 2 semanas, por favor, não sejam baleadas por balas de prata, não uivem pra lua, não façam nada disso. Ou façam tudo isso. Quem sou eu pra julgar? Pois é. Isso. Au!